Para mais uma live, vamos chegando por aqui e hoje quero que você me fale como você está, de onde você está falando com a gente, vai mandando aí o seu aviãozinho para o pessoal entrar com a gente aqui. Tô esperando as meninas chegarem, enquanto isso, vamos mandando aqui o aviãozinho, convidando todas as mulheres que fazem parte desse exército maravilhoso, né, que estão aí nessa frente, aprendendo, caminhando com a gente. Hoje, nossa, gente, tô apaixonada com esse livro, tô mergulhando nessa leitura aqui, com gosto mesmo, e tem sido uma bênção na minha vida. Eu tenho certeza que se você comprar o livro, você não vai se arrepender, tá? A propaganda aqui é genuína, não tem comissão nem nada, super verdadeira. E as meninas, nossa, fizeram um trabalho muito, muito legal. Estão mandando aqui os meus convitinhos já para todas as meninas. Tentando colocar aqui uma música pra gente ouvir. Vamos ver se eu vou conseguir. E quero já agradecer aqui a Ju. A Pri já chegou por aqui. Seja bem-vinda, Priscila. Acho que tá tudo pronto por aqui. Vou tentar conectar aqui no iPad. Também nem precisa aqui. Tá tranquilo hoje. E vamos dando um oizinho. A Marcela tá aqui com a gente também. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Vou colocar o fone só por uma medida de segurança aí, que o povo tá todo em casa hoje. Então já viu como é, né? Daqui a pouco entra o cachorro correndo, o menino falando. Oi, Pri, oi. Oi, Mar, tudo bem? Sandra, seja bem-vinda. A Alex Martins também tá aqui com a gente. É a primeira vez, eu acredito. De onde vocês estão falando com a gente aí? De onde vocês estão se conectando? Deixa a gente saber aqui, né? Faz o seu aviãozinho, vai mandando aí para quem você conhece e quem você gostaria que estivesse com a gente nessa live para saber um pouquinho mais desse livro maravilhoso que a gente está aqui hoje, né? Tem a felicidade de poder trazer esse estudo. Eu vou adicionar já a Pri aqui na live comigo. Pronta, Pri? Posso mandar bala aqui? Posso te colocar já aqui? Vamos lá, vamos trabalhar, meu Deus. A Estela, cadê a Estela que não chega ainda? Será que tá tudo certinho? Eu falei com a Ju agora há pouco, ela falou que tava tudo certo. Então, vamos embora. Tô esperando elas entrarem. Enquanto isso, eu queria dizer para vocês que o nosso ateliê de costura está a todo vapor. Deixa eu pegar aqui uma novidade que eu vou mostrar para vocês. Espera aí, um minuto. Cheguei de novo. Estamos a todo vapor e agora só que eu vou ficar toda escabelada, eu acho aqui. Nessa manhã as meninas conseguiram aí fazer, gente, o nosso modelinho de turbante, que é o modelinho que a gente vai estar distribuindo lá na UHealth Miami, na Universidade de Miami, para os pacientes de câncer que eles atendem lá. E olha, gente, é muito fofo, viu? Eu vou tentar colocar sem tirar os cabelos do lugar, mas se não der certo, vocês deixam depois eu arrumar aqui, né? Ó, coloca direitinho assim, faz uma volta, faz 2 voltas e depois passa atrás. E olha que charme esse super turbante que as meninas desenvolveram aí, né? Nós vamos entregar nos kits. Não é uma graça, gente? Olha que elegante, né? Tiramos até uma foto já para divulgar. Olha só que bonitinho. Ele é um tecido bem levinho, geladinho, assim, sabe? Bem tranquilo. Fica até bonito, até pra gente, assim, sabe? Fazer uma caminhada. Daí tem pretinho, tem cinza, tem de todas as cores. Mas, na verdade, a gente vai estar fazendo aí, né? Vai estar entregando para UHealth, a Universidade de Miami, lá no hospital, para fazer doação para as pacientes de câncer. Muito fofo. As meninas a produção está a todo vapor aqui. E tem umas cores maravilhosas, né? Eu amei, então esse já tomei posse desse aqui para fazer aí a propaganda, né, também. E super charmoso, tem umas cores maravilhosas
quase umas 10 cores, eu acho. A gente vai colocar nos kits para levar para as pacientes. E as meninas tiraram foto hoje comigo, depois eu vou divulgar nossa fotinho para vocês verem. Continuem orando pela nossa oficina do amor com a nossa costureira Lourdes, que é ela que tá lá na frente desse trabalho com a Sandra, juntamente com a minha mãe, fazendo aqui essas coisas maravilhosas. Cada semana elas têm um modelo novo pra gente, então eu vou mostrando aqui as novidades para vocês, tá bom? A gente vai ter os turbantes para vender também no nosso website, mas pra frente, né? Por enquanto nós estamos fazendo para doação das pacientes. Ok? Acho que a Estela já chegou por aqui também. Seja bem-vinda, Estela. A Ju também tá aqui. Gostou, Pri? Falou, uau, que lindo. Marcela gostou. Gente, vou colocar então a Ju aqui com a gente, que ela já me mandou. Frente e abrindo o caminho, né? É uma conversa de mulheres, né, gente? Então, olha, tá tudo bem. Mulheres que têm filhos, mulheres que sabem o que é ser mãe. Então tá tudo tranquilo. A realidade da mulher no mundo todo, nem da mulher brasileira, né? Da mulher no mundo todo, né, Josi? Que aí nos Estados Unidos é igual, né? Igual. Não muda nada. Eu fechei a porta, prendi o povinho lá do outro lado da porta, vai estar tudo do mesmo jeito. Acho que não consegui colocar a Estela aqui. Deixa eu tentar mais uma vez. A Estela? Ah, eu tô aqui. A Estela não, a Priscila. Vamos lá. Ai, meu Deus, cadê? Pri, eu tô mandando um convitinho, aí só você aceitar aí. Aí, a Pri tá maquiadona, olha que chique, que linda. Chegou chegando. Mamãe! Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem, Esther? A Estela. Gente, eu faço uma confusão de nome. A Ju já tá acostumada comigo. Aí, às vezes, eu boto um apelido que é pra eu fixar bem, sabe? Eu chamo só pelo primeiro nome. Mas eu já tenho um monte de Ju, já tenho um monte de Dani, já tenho um monte... E vai por Cris. Mas, ó, eu tô vendo que tem um pessoal entrando aqui. Eu vou cumprimentar aqui o pessoal que tá chegando, porque provavelmente são convidados de vocês também, né? Só para o pessoal saber aqui que a gente tá vendo eles aqui, né? A Natânia Andrade está aqui com a gente, a Sara está aqui com a gente, Sara Música, é isso? Sara Reis Música, é isso mesmo. O John Barbosa, a Débora, a Lília, a Drogaria do Paulinho está aqui com a gente, a Pati, Denise. Gente, se manifesta aí, fala se é seu convidado aí. Denise, Castro e Nath tá aqui. Não, acho que é Castro Nath, deve ser o sobrenome dela. Jaqueline e a Lília Santiago. Que lindas, a Lília tá falando aqui. É uma flor, é um jardim esse lugar, um jardim de flores aqui. Eu tô super feliz de receber vocês, meninas, aqui, muito feliz. Ansiosa para essa live, né? Já tá de pique para contrastar com o meu verde aqui, né? Tá maravilhoso. E eu tô muito feliz. Eu já li vocês, então talvez eu vou trocar os nomes aí, vocês me segurem, porque eu tenho uma benção, sabe, de trocar os nomes, mas me corrijam, por favor, se eu fizer. Estou muito feliz e queria que vocês se apresentassem. A Ju já está aqui com a gente toda quinta-feira, mas faz aí, Ju, por favor, né? Dá uma repassada para o pessoal que está entrando agora. Você que está aqui com a gente, sabe essa setinha no canto da sua tela? Você vai clicar na sua setinha e vai mandar para todos os seus amigos que te seguem no Instagram, chamando eles para essa live. E enquanto a gente vai fazendo a live, vai conversando aqui, e se você vai gostando, e se você não gostar, faz também, por favor. Vai colocando os coraçõezinhos, porque a live vai sendo visualizada e mais pessoas têm acesso. Para que essa palavra se espalhe pelo mundo. Eu falo, espalha no mundo, né? Então, eu gostaria, meninas, que vocês agora pudessem estar se apresentando, a Ju. Aí vamos por... Vocês estão assim, né, nesse sentido. Como vocês quiserem, fica à vontade. E vão se apresentando para o pessoal de casa que está aqui com a gente, por favor. Vou começar, então. Oi, gente, eu sou a Ju. A Juliana Dardengo, né? Toda quinta a gente tá aqui. A terceira quinta, né, Josi? Que a gente tá aqui. Eu sou uma das autoras do livro e organizadora do livro, Quando Jesus Encontra uma Mulher. E é um privilégio
privilégio poder estar aqui compartilhando as histórias dessas mulheres incríveis, tantas da Bíblia quantas dos nossos dias. E a Pri e a Estela são duas dessas mulheres incríveis que compartilharam essa história no livro. E cada uma delas também falou sobre uma mulher muito especial. E aí eu vou deixar elas falarem. Bora, Estela! Cadê Boa Estela? noite, um prazer, uma honra estar aqui. Estou muito feliz de estar participando desse momento, né? Acompanhei a primeira live com a Juliana, com você, Josi, e fiquei aqui cornetando a Juliana, porque a Juliana canta, ela dança, ela escreve, ela interpreta, ela chora. Chuta e cata no gol. Choro! A Juliana Ela é incrível. A gente até denuncia a idade quando fala isso, mas é igual Bombril, mil e uma utilidades, Mil né? utilidades. E eu escrevi o capítulo da mulher do fluxo de sangue, né? Me chamo Estela e para mim foi uma honra muito grande participar desse projeto junto com a Ju. E eu creio que no decorrer aqui a gente vai conversando um pouco, né? Eu não tô maquiada, gente, porque falei para a Ju, falei para o Guilherme assim, vai digitando e falando para a Ju que eu vou chegar em cima da hora. Eu tava com o filho lá no futebol, vida de mãe, né? E já falei para eles ali, gente, vocês não gritam que eu vou estar numa live, então, pelo amor de Deus. A gente quase ameaça de morte, é brincadeira, é brincadeira. Ai, meu pai do céu. E tô muito feliz de estar podendo participar. Que ela não veio maquiada, gente, porque com essa beleza toda, se ela viesse maquiada, aí a gente ia ter que desligar a tela, né? Fazer algumas coisas, duplicar o filtro aqui. Exato. Tá linda, Estela. Eu já achei um filtro pra mim. Vocês estão vendo a minha Eu nem vou cutis, né? colocar filtro, porque a internet tá tão ruim que eu tô com medo de colocar um filtro e a internet cair. Aí. Ai, ai. Então, bora lá, Pri, sua vez, amiga. Eu sou a Priscila, tenho a honra de estar aqui com vocês, né? Fiz o capítulo da Maria de Betânia, né? Tive uma experiência fantástica, porque ela teve 3 encontros muito marcantes com Jesus e eu também tive 3 encontros muito marcantes com Jesus, né? E eu tô maquiada, porque senão vocês iam se assustar da cara da pessoa que tá travada com cólica. Eu preciso colocar alguma coisa nessa cara, porque hoje foi bem corrido. Também coloquei os 2 filhos ali, por favor, não gritem. Mas estamos aqui para fazer o que Deus deseja, né? E é uma honra estar aqui com vocês. E vai ser bem legal esse bate-papo, porque eu creio que Deus tem grandes coisas, né? Porque quando Jesus encontra qualquer mulher, tudo muda, né? Então, estamos aqui para isso. Olha, tem uma torcida organizada aqui. Eu tô vendo isso aqui, a gente. melhor cunhada do mundo, gente. Olha isso. Que linda. Ela. Maravilhosa. Gente, olha, tem uma super amiga que entrou aqui, a Dene, tá lá assistindo a gente lá do Paraná. Seja bem-vinda, amiga. Muito bom te ver por aqui. Faz tempo que você não vem. Tô feliz de te ver por aqui. A Tia Eline tá aqui também. Seja bem-vinda, Tia Eline. A Carolina falou já o Ru, ela tá aqui tomando conta da torcida organizada da Priscila, gente. Então vamos embora. Olha, gente, é engraçado, porque quando eu começo, aí eu termino de ler, e assim, eu não quis ler o livro muito antes. A Ju sabe, a Ju me deu o livro já tem um tempo, né, Ju, que chegou aqui em Miami, eu corri lá e fui buscar. Foi no ano A Paty que levou. Não conheço. Sério? Eu não conheci ela, mas foi ela. Então. E aí eu recebi aqui o livro e eu falei assim, esse livro eu vou ler no tempo da live. Por quê? Porque eu gosto que tudo fique muito fresh, assim, né? Muito fresquinho, que eu quero estar lembrando bem dos detalhes. E eu confesso a vocês que no final desse... Eu li o primeiro capítulo com a mulher do fluxo de sangue e eu quero dedicar esse capítulo à Marcela, que está aqui com a gente hoje, é uma das nossas pacientes do Safe Place. Ela está ansiosíssima por esse capítulo, porque a Marcela passou muito por esse negócio de fluxo de sangue. Ela falou, eu estou ansiosa para ouvir sobre esse capítulo. Então, totalmente dedicada a você, Má. E assim, quando eu terminei o segundo capítulo, que são os 2 capítulos propostos para hoje, eu falei assim, Deus, que
tanta coisa maravilhosa, que conteúdo lindo, que conteúdo diferenciado. Eu falo isso para Ju. Cada livro que eu vou, cada capítulo que eu vou lendo, eu consigo perceber um olhar, né, uma perspectiva diferente daquilo que eu já conhecia, uma visão diferente. É como se eu abrisse uma outra janela, é como se Deus me transportasse para uma outra janela. Por quê? Porque eu consigo não só ver a história dessas mulheres, que é a mulher, né, do fluxo de sangue, e a Betânia, né, a Maria de Betânia, ele vai ser cantor, pode ter certeza, com esse agudo. Então, assim, eu consigo ver, assim, os realces, né, que saltam, assim, aos olhos da história, o diferenciado, sabe? Então, na forma que vocês escreveram, e não só a história dessas mulheres, como a história de vocês, me impacta sempre, sempre, né? Então, eu quero logo começar, porque a gente tem muita coisa para falar. Os 2 capítulos são extensos, meninas, e eu amei, porque deu um gostinho de quero mais, aí eu vou pro outro, né? Então, o nosso primeiro capítulo aqui é o encontro com a mulher do fluxo de sangue. Ju, você que fez, né? Você que montou, colocou isso junto, pegou o texto da Estela, depois pegou o texto da Priscila. Como que foi receber esses textos assim na sua mão? Eu quero que você me fale assim a partir de Ju, como que foi, Ju? Conta. Conta, Ju, sua Olha, experiência. quero já começar falando que a Estela foi uma das últimas a entregar o manuscrito. Eu sou artística, amiga. Eu já quero queimar a cara dela logo no começo da live. Eu entrei em crise literária. Você tem que entender que eu entrei numa crise literária, amiga. Ela comunica artista, ela canta, né? Aí você sabe, Josi, temperamento artístico. Sim, tô entendendo. Conta a minha parte boa agora, amiga, já que a parte ruim você já fez. Já queimou meu filme, né? Já, é assim, gente. A Estela que escolheu esse tema, né? Vou já falar de novo, porque ela falou para todas as autoras, né, Pri? Que ela escolheu. Assim que eu convidei, ela falou assim: tá bom, mas eu quero falar da mulher do fluxo de sangue. Muito autêntica, gente. A Estela é muito autêntica. Por que será, né? Depois ela conta pra vocês. No decorrer da live. Estela sendo Estela, ó. Isso mesmo, Lilian. Estela sendo Estela. Essa sou eu. Olha lá, ó, tá vendo? Não, eu não tô mentindo. Aí, gente, foi assim, a cada capítulo, igual a Josi colocou aí no story, né? Que ela ia chorando, eu também. Cada capítulo, sou das que choram, né? Chorando. Acho que a Pri também, né, Pri? Você pediu pra falar sobre a mulher... Na verdade, você falou pra mim. Maria de Betânia, não foi? Eu falei pra você Maria de Betânia? Eu acho que você tinha que ser Maria de Betânia ou outra. Aí você falou uma outra. Mas aí você falou uma frase da Maria que eu falei, é essa. É essa. Eu lembro que teve uma coisa assim da nossa conversa. Mas assim, Josi, foi totalmente guiado pelo Espírito Santo. Eu vi assim, a cada momento, entendeu? Cada capítulo, como que as histórias se casaram, assim, como que você vai lendo, né? Você vai vendo como um capítulo vai complementando o outro, mesmo sendo escrita cada um por uma mulher diferente. Como o Espírito Santo, ele faz isso, né? Ele vai nos conectando e vai gerando em nós o seu propósito. Então foi assim, Ai, gente, olha, eu começo a chorar, não posso, né? Não pode chorar, que vai estragar o filtro. Não pode. Verdade, aí você vê que eu tô de filtro, né? Mas foi assim, sabe? Cada uma de um jeito especial, mas todas muito usadas por Deus. Lindo. Eu tô só acompanhando aqui os comentários, já que eu tô por conta, né? Então, para não ocupar vocês aí, eu tô aqui. E tem alguém que colocou, acho que foi a Lília, deixa eu ver aqui, colocou assim, eu amo essa história. Ah, a Marcela tá falando aqui, eu amo essa história. Mas teve alguém que colocou aqui sobre o milagre, eu presenciei o milagre dela. Ah, Jean e a Vivi colocaram assim, acredito, ela recebeu um milagre, eu creio.
Eu não sei se está falando da Pri ou se está falando da história da Estela, mas a gente vai descobrir aí, Jean e Vivi. Depois fala aqui pra gente, vocês, Jean e Vivi, de quem que vocês estão falando aí. Se é da Ju, se é da, né, de quem é. Mas, Estela, primeiro a gente começa aqui com o encontro, o encontro com a mulher do fluxo de sangue. E eu reparei, assim, que eu pude perceber que você falou muito sobre a multidão, né? E entrando aqui nessa parte, eu lembro que você começa falando que a multidão, ela pode ser encarada como uma situação adversa, uma situação que vem nos paralisar, uma situação que nos impede de avançar. E a gente conhece essa história da mulher do fluxo de sangue, né? A maioria de nós já ouviu na Bíblia, mas quem não ouviu, assim, eu queria que você fizesse um aparato, assim, geral, só para, né, estar um pouquinho por dentro, porque a live vai ficar salva, vai para o canal do YouTube, então muitas pessoas não têm acesso a essas histórias bíblicas, né? Então, e fala pra gente aí, entrando nessa parte da multidão, entendeu? Como que surgiu você ter essa percepção? Porque geralmente a gente ouve muito falar das características da mulher do fluxo de sangue, que ela tocou na veste, né? A gente vê falar um pouco do poder, da virtude de Jesus, mas a parte da multidão, achei que foi uma visão bem diferenciada, assim, do que você falou aqui. Então, bora lá, depois a gente vai para os 12 anos, daí que eu também fiquei aqui, ó, pensando aqui na cachola. Ela conectou esses 12 anos aí com a menina da filha, né, a filha de Jairo. Então, vou deixar a fala com você agora. Tá. Quando eu falei para a Ju que eu me ofereci para escrever sobre a mulher do fluxo de sangue, ela sempre foi uma mulher que me chamou muito atenção por algumas características. O que eu vejo principalmente dessa mulher foi o romper com a multidão, né, que é baseado lá em Marcos capítulo 5, versículo do 21 ao 43. Romper com a multidão, que eu coloco ali, eram os desafios que ela ia ter que passar no meio do caminho até chegar em Jesus. Que na nossa vida, independente das circunstâncias, seja questão de saúde, enfim, a dificuldade, né? Ela muitas vezes vai se apresentar como uma multidão no sentido de dificuldade para nós alcançarmos aquilo que nós necessitamos, que é Jesus. Entendeu? Então, quando eu coloco que ela teve que romper com a multidão, é porque ela literalmente teria que passar pelas pessoas, né? Porque a mulher, quando a gente estuda não só a questão do contexto bíblico, mas o contexto histórico e cultural judaico, essa mulher, ela foi, assim, muito corajosa, porque pela estrutura, né, que eu conto até no capítulo, a estrutura cultural, religiosa daquela época, ela não poderia sair de casa. Não poderia estar ali. Não poderia estar ali, entendeu? Então, a multidão realmente era um desafio para ela. E trazendo isso para os nossos dias, é o que acontece. Porque, assim, nós mulheres, muitas de nós crescemos com a Disney, né? E a Disney é linda. Né? Aquela coisa assim de tudo vai ser lindo, mas na vida real não vai ser assim, vão ter desafios, dificuldades que ou vão te paralisar e você vai falar, não, é muito difícil, não dá para eu sair daqui, ou você vai falar assim, não, eu vou ter que me levantar e vou ter que romper com essa multidão, vou ter que romper com esse problema, vou ter que enfrentar essa dificuldade, vou ter que enfrentar essa depressão e eu vou ter que sair desse lugar onde eu tô. Que foi que aconteceu com essa mulher fisicamente, né? Porque ela buscava uma cura física, né? Que, como você disse, que há 12 anos já acompanhava ela, mas que eu acredito que também traria uma cura na alma, que no decorrer do capítulo a gente vê Jesus declarando essa cura sobre essa mulher, né? Que eu falo assim, que quando eu chegar no céu, chegando lá, eu vou falar assim, gente, quem que aqui é a mulher do fluxo de sangue? Eu queria saber o nome dela, porque essa mulher nem me nome inspira. tem. Imagina que sem nome ela ficou tão conhecida, né, por todas nós mulheres, né, sem nome, né, porque a gente não sabe, não tem a identidade, né, a gente não é revelada a identidade dela. Mas eu acho assim, ela gastou também, né? Você aborda um pouquinho essa parte que ela fez tudo que ela podia. Tudo. Então, provavelmente, ela não era uma mulher desamparada. Ela era alguém que tinha recursos, que tinha posses.
Porém, naquele momento, ela estava vendo totalmente isolada como aquilo, por aquele motivo que você falou, que você descreve também aqui no texto, no livro, falando do costume judaico, que as mulheres, principalmente quando passavam pelo fluxo de sangue, pelo período, elas tinham que ficar separadas, né? Então, Exatamente. tinha toda uma questão de impureza aí, né? E Uhum. imagina, ela, além de ela estar no meio da multidão, que não era o lugar dela, ela não podia, ela ainda vai tocar naquele que é totalmente puro, né? Então, assim, realmente os desafios que ela tinha pela frente, eles eram bem gigantes, né? E é tão interessante essa parte do tocar dela, que na cultura, se uma mulher, na condição que ela estava, tocasse em alguém, aquilo que ela tocava se tornaria impuro. Uhum. Mas a partir do momento que ela toca em Jesus, ela não torna Jesus impuro. Jesus, com a pureza dele, purifica ela. E aí vem aquela questão assim: se você tem algo de bom para derramar sobre a vida das pessoas, é isso que você vai derramar. E o que a gente tem de bom? O Espírito Santo, o próprio poder de Deus está em nós. Então faz você pensar naquela coisa, mas peraí, poxa, ela não tinha nada para dar, ela tinha que receber. E ela era considerada impura. E aí, a partir do Sim. momento que ela toca em Jesus, ela não deixa Jesus impuro. Ao contrário, Jesus transforma ela, né? Aquilo que era impuro, que é o que a Bíblia fala, né? Aquilo que é impuro se tornará puro através de Jesus. Aquilo que era corruptível será incorruptível. Então, é fantástico. É uma história, assim, que eu sou fascinada por ela, assim, por essa história. Tiro muitas lições. E eu quero contar só, Josi, aqui o porquê da mulher do fluxo de sangue. Não só por ser uma história que fala muito ao meu coração e é algo assim que mexe comigo. Em 2020, eu fui diagnosticada com endometriose profunda. E para quem não sabe, o que é uma endometriose profunda? É um problema no útero, né? De sangramento, de problemas assim. E quando eu cheguei no médico, que eu descobri, teria que passar por uma esterectomia, né? Foi uma cirurgia muito grande, muito traumática para mim, inclusive. Ele chega para mim e fala assim: ele pergunta se eu tenho filhos. Eu falo, tenho uma menina na época, tinha 19 anos, não, tinha 18 ou 17 anos. E aí eu tinha um menino que tinha 9 anos e ia fazer 10 anos. E ele olhou para mim e falou: você tem um menino que vai fazer 10 anos? Eu falei assim: tenho. Ele falou assim: humanamente é impossível você ter engravidado. Aí ele começou a falar, porque a endometriose que você tem profunda tem mais de 12 anos. Uau! Ele falou assim: humanamente você não poderia. Aí ele fala: o seu ovário esquerdo, como eu já tinha sofrido um cisto hemorrágico, eu não tinha. Ele era só um pedaço. Você não produz óvulo do lado esquerdo, o seu útero é tomado de endometriose, o seu ovário direito sem condição, resumindo, tipo assim, não dá. Era milagre, né? Era notícia. E aí, quando ele milagre. fala aquilo, eu me assustei, sabe? Ele falou assim: humanamente, assim, sem nenhum tipo de tratamento, era impossível você ter ficado grávida, né? E aí, quando ele falou dos 12 anos, eu falei, cara. Uau. Então, assim, aquilo mexeu comigo, entendeu? E assim, tipo assim, Deus cuidou de mim e fez algo sem eu nem saber, que eu fui descobrir. Tipo assim, você era estéril. Você não poderia. Sabia. E não sabia. Então, você teve um milagre que você descobriu que foi um milagre 10 anos depois. E que nem podia, porque ele falou: a endometriose que você tem é muito antiga, tem mais de 12 anos aí. Nossa. Então, isso sempre foi muito, mexeu muito comigo. Esse milagre, né, da gravidez, da gestação. Eu não abordo muito essa situação no livro, mas foi um dos motivos pelo qual, assim, essa mulher se identificava muito comigo. Acho que houve aí a sua preferência, né? Tipo assim, eu tenho uma história similar à história dela, mesmo sem saber, porque você não conhecia, né? A Sim. prima tá aqui, a Sandrinha lá de Araranguá, Santa Catarina. Gente, beijo. Bom te ver por aqui, prima. Deus te abençoe. E assim, Estela, eu vi que você também fala um pouquinho assim, né?
aqui no finalzinho, que a gente às vezes começa a duvidar, né? Uma das realidades desfavoráveis, você coloca que se instaura a partir de agora na sua vida, que é a circunstância que se levantou, no caso da mulher do fluxo de sangue, né? E além de padecer com a doença que não apresenta cura, encontra-se restrita em sua casa, isolada, sem poder tocar e sem ser tocada por mais ninguém. Pense em quantas consequências. E aí você aborda um ponto muito importante que a gente sempre conversa aqui com as pacientes, não só físicas, são as consequências, mas como psicológicas e emocionais, né, que essa situação trouxe para a vida dessa mulher. E aí, eu acho que mais lá na frente, eu não lembro, eu tô achando que foi a Pri que comentou sobre o tempo de Covid, que foi esse tempo de isolamento que a gente passou. Sim, é no texto da Pri que ela fala um pouquinho do toque. E aí, esse tempo de isolamento que a gente passou, né, a gente tem uma ideia do que um leproso ou uma mulher com fluxo de sangue podia passar naquela época, porque nós vivemos isolados, né, por um tempo, nós dentro das nossas casas, com nossa família. Então, houve aí hoje, depois desses 2 anos de pandemia praticamente, né, houve aí também grandes danos, né, psicológicos na vida das pessoas e também não só psicológico, quanto físico e quanto emocional, porque quando abala qualquer um desses, vai abalar também a parte física e emocional. Eu achei muito interessante que você colocou. E a gente sempre tem essa proposta, sabe, aqui. Por isso que a gente traz as leituras dos livros aqui, para que as pacientes possam acompanhar. Por quê? Porque a gente tem esse entendimento de que nós somos conectados corpo, espírito e alma. Então, qualquer uma dessas coisas que esteja com problema vai atrapalhar o outro. Por isso que a gente faz esse trabalho espiritual também, que nós estamos fazendo hoje da parte da leitura bíblica, de meditar na palavra, para que a gente possa também ajudar as meninas que estão passando aí pelo câncer. Para quem não sabe, que está aqui com a gente hoje, o Safe Place é um grupo de suporte a mulheres que passam pelo câncer. Eu sou sobrevivente de câncer de mama. Eu falei na primeira live, né, Ju? Mas sempre falo, porque às vezes são as pessoas que estão aqui, são pessoas diferentes, né? Por isso que o grupo, o Safe Place, hoje tem, em média, 80 mulheres que se comunicam via WhatsApp, né? E nós damos apoio, tanto emocional quanto físico, nas mulheres que estão aqui nos Estados Unidos, na Flórida. E nós temos um grupo que está nascendo, bebezinho aí em Florianópolis, e são 10 mulheres, algumas voluntárias, já pacientes, que estão conectadas com a gente, e o trabalho está crescendo aí, porque eu sempre falo, a gente não gostaria que o câncer existisse, e a gente não se alegra quando a gente coloca uma mulher a mais no grupo. Mas existe essa necessidade. Existe essa necessidade de ter esse apoio, tanto físico quanto espiritual. Então, eu consigo fazer essa correlação entre a mulher do fluxo de sangue com um paciente que está em atendimento constante para salvar a sua vida, seja no câncer ou seja com qualquer uma doença crônica, né? Então, agora fala um pouquinho aqui também, acho que é o valor físico e emocional do contato, acho que não é. Acho que eu falei que não era, não. Eu falei que era a Pri, mas é a Estela mesmo, gente, que fala aqui no livro. Eu já estou misturando as duas histórias, meu Deus do céu. Eu amei essa parte que você tirou lá os dados, né, da ciência, porque eu amo a ciência. Eu digo que a ciência anda de mão dada junto com a nossa maravilhosa palavra de Deus, porque a ciência prova a palavra de Deus, a história prova a palavra de Deus. Quando a gente vai para a apologética, a gente vê isso. E gostei que você falou um pouquinho disso aqui, da parte do contato físico, né, e emocional. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, porque as pacientes estão por aqui, algumas delas vão ouvir essa live mais tarde. Isso aqui é extremamente interessante. Eu sou muito contra o paciente isolado, o paciente passar sozinho pela dor. Eu tô falando paciente, gente, mas assim, a gente sempre vida, paciente, né? na vida, Na em qualquer vida. circunstância, né? Passar uma circunstância isolada é muito ruim. Então, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso com a gente também, Estela, por favor. Então, Josi, o que eu achei interessante, assim, quando eu comecei a realmente me entregar
para estudar e para entender, porque assim, o processo de escrita é engraçado, né? Você escreve, escreve, escreve. Eu lembro que a Juliana falou assim, tinha uma quantidade, acho que era 43 mil caracteres, ou 20 páginas, e eu falei, nossa, rápido. E eu digitei, digitei, escrevi, escrevi, escrevi. Quando eu olhei, 7 páginas, meu Deus, eu não A tenho gente mais o que morre. escrever. A gente Eu nem sou morre. chorona, mas eu já comecei. Ju, perdão, amiga. Eu não vou dar conta. Acho que ela, coitado da Ju. Acho que ela nunca mais faz uma antologia com tanta mulher, porque o que ela deve ter ouvido a respeito disso. Ô, Estela, a Josi veio Vou me falar que contratar ela ela também quer para fazer nos uma ajudar. antologia, e como que é? Ensina. Eu falei, Josi, é Então, desafiador, mas vale a pena. A palavra que ela traduziu quando eu perguntei como foi esse trabalho de colocar todas essas mulheres juntos e organizar esses textos, ela falou assim, bem desafiador. Eu falei, você conseguiu não me fazer desistir, mas eu não sei se eu fiquei muito estimulada. mas eu falo que as pioneiras, né? Então, quando você tem. Eu creio que a Ju, ela teve inspirações, mas não teve ninguém que chegasse assim e desse um ombro para ela chorar quando ela estava com raiva, né? Assim, desesperada, para cumprir os prazos e a gente enrolando Que na ela. verdade tinha prazos, né? Isso que Sim. eu acho que assustou todo mundo. Que Assusta, né? ninguém tinha feito nunca E nada. aí eu comecei a fazer as pesquisas, mas o Espírito Santo, ele é lindo. Porque a gente, quando está escrevendo, por exemplo, você falando aqui agora, eu falo, meu Deus, nunca passou pela minha cabeça que isso poderia ser importante para uma mulher que estivesse passando por um tratamento, e quando ela lê isso aqui, eu falo, é importante. Porque quando eu comecei a fazer a pesquisa, e aí eu fui para a parte da cultura judaica, aí eu comecei a pensar, falei, gente, essa mulher ficou isolada, ela não podia tocar em ninguém, não foi por 7 dias, que era o período, né, da impureza, foi por 12 12 anos, anos. dormindo sozinha, ficando sozinha, totalmente isolada. E aí me veio a ideia, eu falei, eu vou pesquisar. E aí eu comecei a pesquisar e apareciam realmente dados relacionados à consequência do Covid pelo isolamento. E aí ele começa a dar esses dados, falando que o abraço, o toque físico, ele libera células de defesa. Como assim? Então, porque aí eu comecei a ver a questão de mães que pegam seus filhos no colo para abraçar, essa questão do contato físico, como que isso auxilia no fortalecimento da imunidade. Aí, Josi, o que eu concluí? Eu falei, se essa mulher tivesse tido isso, talvez o caso dela nem teria evoluído para uma hemorragia de 12 anos. Com Entendeu? certeza. Então, assim, o olhar de Jesus para falar, eu vou lá, né? Porque Jesus sabia do que ia acontecer, é óbvio, né? Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Tanto que tão lindo é que foi através do contato que ela teve a cura. Por isso que eu achei muito Exatamente. legal você ter colocado isso, porque faz tanto sentido. E é como eu te falei, é uma percepção, é como se eu saísse da minha janela, do jeito que eu sempre ouvi essa história, do jeito que eu sempre escutei, sempre até levei já essa palavra, né? E tipo assim, saiu totalmente daquela janela e me colocou numa outra janela. Por quê? Porque você falou assim, olha, eu vou ler, tá? Para que vocês que estão aqui com a gente tenham certeza que ela realmente pesquisou. Ela falou assim, ó. Segundo o estudo realizado por cientistas da Duke University, nos Estados Unidos, né? Universidade aqui, as pessoas precisam receber abraços e carinho desde o nascimento, uma vez que o contato físico desempenha um papel muito importante no desenvolvimento dos neurônios. Então, começa por aí. E aí ela fala, o contato físico com uma pessoa por quem sentimos carinho faz com que o corpo libere oxitocina e dopamina, neurotransmissores que combatem o estresse e a tristeza, produzindo uma sensação de bem-estar. Ao dar gente, guarda isso aí, pelo amor de Deus. Ao dar ou receber um abraço, também aumentamos os níveis de serotonina, que a gente precisa comer chocolate às vezes para ter esse Não, negócio. precisa dar um abraço. Dá um abraço, gente, não engorda nem nada, então, sabe? Ainda cura o outro, pelo amor de Deus, né? E aí aqui, ou receber um abraço. Aumentamos os níveis de serotonina de modo a melhorar o nosso humor. Gente, um abraço, a gente está falando de um toque.
E aí, quando você fez essa pesquisa, olha como é que tá meu livro aqui. Tira um tempo aqui, essa página. Uau, amei! Aí eu falei assim, gente, reduz a pressão arterial. Então faz bem pro coração. Aí eu comecei a ver aqui que ela foi colocando todas essas coisas. E eu falei, e essa mulher foi através do toque que ela foi Uhum. curada, né? Então, É assim, lindo, só né? que Não é detalhe, lindo? Meu ela Deus! se dispôs a tocar, Aí é outro entendeu? fator, né? Vai, fala lá. Aí Abre é a outro chave aí, fator. abre a chave. Porque, pensa bem, Jesus estava indo, né? Chegou lá na região, na cidade, onde eles estavam. Quem vem correndo? Jairo. Jesus está indo para curar uma menina de 12 anos que está morrendo. O pai, ela não tinha condição de ir até Jesus. Então, quem que foi até Jesus? O pai. O pai vai até Jesus. Entendeu? Então, Jesus está indo para curar a filha de Jairo. E aí, essa mulher, ela entra na história. Jesus tá indo para ir curar a filha de Jairo. E ela vai até Jesus para ser curada. Então, uma coisa assim que eu achei assim, fantástico é que tem momentos que a gente vai ter que ir até Jesus para ser curado. E tem momentos que Jesus vai vir até a gente para nos curar. Muito legal. E a gente Muito vai lindo. ter essa questão que na nossa vida muitas vezes vai acontecer isso. Nós vamos ter que ir lá até em Jesus. E o que eu acho legal é que ela é curada diante de todos. Porque, com certeza, olha o jeito que essa mulher era caracterizada. A mulher do fluxo de sangue. Sim. Ela era assim na vila dela, na cidade dela, era assim que ela era chamada. Entendeu? Pelo mal que ela vivia. Entendeu? Porque se ela tivesse um nome relevante, o nome teria aparecido. Igual as outras mulheres. E diferente da menina, que você até coloca aqui no livro que quando Jesus chega para curar a menina, ele fala, saiam todos, né? Saiam todos. Ela não foi curada isso diante de todos. Então, assim, o que eu acho lindo, e essa semana eu estava conversando com duas pacientes que a gente estava indo no médico, a gente foi junto, e ainda falei para elas assim, nós temos o hábito de colocar Deus dentro de uma caixinha e falar assim, se ele curou a Josi desse jeito, ele vai me curar do mesmo jeito. Ou então, nossa, mas se Deus quisesse curar você, por que ele permitiu você passar pela cirurgia para depois receber a cura? Ou então, sabe, são perguntas que nós ouvimos o tempo inteiro, mas que fazem da pessoa de Deus uma coisa mecânica e automática, uma coisa definida. Enquanto que Deus, ele vai totalmente além daquilo que a gente imagina. Tanto que na mesma história, a gente tem duas curas aqui, só que são duas curas totalmente diferentes, né? Isso nos mostra que não existe um padrão para Deus curar, né? A gente não pode dizer é desse jeito ou vai ser daquele jeito que vai chegar a cura ou que vai acontecer a cura, né? Existe o quê? Um Deus que está disposto a curar, né? E uma mulher ou uma pessoa que está disposta a buscar a cura. Porque nos dois casos, ainda que a menina não tenha ido até Jesus, alguém foi até Jesus buscar a cura. Foi. A intercessão, né? A intercessão, exatamente. Muito lindo, gente. E eu dei uma passada também aqui, né, no encontro da Estela também, né? Que a gente não pode deixar de falar, no encontro com a Estela. E aí eu falo, ai meu Deus, cada vez que eu leio o encontro delas, eu fico me achando parecida aqui no ponto, né? E eu achei, assim, muito interessante, sabe, Estela? Porque você fala aqui com a gente que você, desde pequenininha, né? Quando sua mãe entregou a vida dela para Jesus, você já cresceu nesse ambiente de igreja, nesse ambiente cristão. E, assim, eu não tive eu digo que eu não tive eu não tive esse privilégio, porque eu considero isso um grande privilégio, eu não tive. Mas aí eu vejo que você colocou aqui o dia de Tomé, só acredito vendo, né? Aí eu falei assim, Estela, ela tá assim bem como eu também já fiz, mesmo fora da igreja. Quando eu ia na igreja evangélica, eu ficava assim, de olho bem aberto, assim, tipo assim, quero ver se esse negócio de cair é de verdade, eu quero ver se esse negócio aí de o pastor falar uma profecia é verdade, né? Imagina.
no mínimo já falaram tudo da minha vida para ele, por isso, né, a gente fica pensando essas coisas. Por quê? Porque eu não acreditava. E eu vejo que também aconteceu algo assim com você, mas conta um pouquinho desse encontro aqui, desse encontro que aconteceu do Tomé aqui, por favor. Porque assim, eu sempre falava assim que crente é muito emocionado, entendeu? É, a Ju, né? Tipo, a Ju é muito emocionada. E aí, eu ficava muito cética em algumas coisas. E eu acredito assim, minha mãe, coitada, né? Orou muito pela minha vida, né? Porque a gente que cresce dentro do ambiente da igreja, é até estranho você falar de conversão. Porque assim, você fala, você se converteu. É diferente você falar de conversão. Eu falo assim, eu até brinco, eu falo que acho que eu me converti, eu já estava bem adulta já, né? Bem consciente. Porque você cresce, a igreja se torna uma extensão da sua casa. Tipo, para você é sua casa e tá tudo ali. Então é É tão tudo complicado. normal, né? É É tudo muito normal. normal, né? É. E aí, quando aconteceu essa situação do Tomé, eu estava na adolescência e eu estava assim, querendo saber como que era o outro lado. Tipo assim, como que é o mundo? Porque as minhas amigas que cresceu criança comigo, eu ia para a igreja, elas iam para as festas, elas iam para as baladinhas, entendeu? Eu sempre tive muito temor, então eu nunca fui daquela assim de tá todo mundo bebendo, eu vou beber, tá todo mundo Aham. fumando, eu vou fumar. Eu nunca fui dessa, eu nunca fui daquela que vai ser a Maria e vai com as outras. E eu brinco até que era meio complicado, porque se eu não entendo uma coisa que a pessoa está falando para eu fazer e aquilo não fizer sentido para mim, eu não vou fazer, entendeu? Eu não vou fazer, peraí, pode ser quem for. Até meu marido, às vezes, é Uhum. maluco, coitado. Ele tem que. Estela, por causa de. Ele falou assim: não, mas eu não tô entendendo por que eu tenho que fazer isso, por que eu tenho que agir dessa forma. E aí dá um trabalho, né? Então, mas é o jeito da É madeira. autenticidade, gente. Já defini ela, já botei aqui. Aí eu peguei, tá, e minha mãe, não, vamos para uma igreja, não sei o que, e tava acontecendo um avivamento. Hoje eu entendo que era isso. E Aham. aí, como eu tava nessa fase de pé na igreja, um pé no mundo, e não querendo saber de igreja, e aí eu fui lá, né? Quando eu comecei a ver o pastor pregando, eu bem aqui, tipo, adolescentezinha assim, bem, sabe, tipo, então vai. E aí chamando, e o povo se derramando, e chorando, e eu bem aqui, olhando aquela presepada. Eu falo, cara, Deus é fantástico. Porque se ele tiver que pegar, você ele vai pegar, e eu acho é pouco. Porque foi É. comigo, foi desse jeito. Quando eu vejo, assim, às vezes um adolescente, um pré-adolescente muito rebeldezinho, muito, não quero saber, eu falo, adoro esses. Esse aí eu já vi esse filme. Eu Pedro, né? só olho Pedro. e falo assim, pode pegar, Jesus. Pega, vai ser divertido, entendeu? E É. foi assim comigo. Então, quando eu vou contar a minha experiência do meu batismo com o Espírito Santo, é muito atípico, porque eu não fui aquela pessoa que ficou pedindo para ser batizada. Eu fui aquela pessoa que Jesus domou. Tipo assim, Estela, Foi no olha só. laço. No laço. Quando eu vi, eu já estava lá. Eu nem sabia o que era falar em línguas, porque eu vim de uma igreja tradicional. Aquilo ali era totalmente fora da minha realidade. Então, assim, foi muito louco. Foi, assim, uma experiência doida, sabe? E eu não pedi para estar, eu não queria aquilo lá. Então, foi realmente Deus mostrando ali naquele momento o poder dele para mim. Falou, vou revelar para você o quanto eu sou poderoso, para você entender e baixar o seu tupete. É, Aí eu, desse opa, jeito. existe algo a mais aqui, né? Então, para mim, foi algo assim que marcou a minha vida, porque foi um momento que Jesus veio até mim. Por isso que É eu falo. muito lindo. Muito lindo, assim, e eu vejo também que no finalzinho você coloca, assim, quando você vai ao encontro de Jesus também, a diferença, né? Porque daí já existia aqui já uma mulher forjada, já de acordo com a vontade, né, de Deus. E eu queria deixar essa frase aqui, que fala assim: vivências de tristeza e decepção que passamos precisam nos impulsionar para estar com Ele, né? Achei muito linda essa frase que eu acho que provavelmente foi a Ju que destacou aqui no seu texto, não sei, né? Vou dar os créditos aí, mas é porque realmente faz muito sentido, assim, né? O que eu consigo ver
Jesus transformando uma mulher que talvez não tinha um relacionamento tão deep. Não é que você não é que você estava acostumada, né? Eu Uhum, costumo dizer, sabe, Estela, que eu falo assim que nem todo mundo que está na igreja é crente. Aí a pessoa fala, sim. nossa, que não, mas nem todo carro, nem tudo que está dentro de uma garagem é carro. Aqui na América, por exemplo, a gente deixa o carro na driveway, no estacionamento, na frente de casa, na calçada, né? E a gente tem um monte de bagulho dentro da garagem. É colchão que não tá, que é para visita quando chega, é prancha, é cadeira de praia. Então, nem tudo aquilo que está dentro da garagem é propriamente pode ser chamado de carro. Então, eu Deus nos sempre tira falo isso. da zona de conforto, entendeu? Do Sim, comodismo. Então, assim, você vai evoluindo conforme você vai abrindo o seu coração e vai trazendo uma maturidade espiritual. Porque não adianta, nós aprendemos, crescemos e amadurecemos. A Pri vai poder falar sobre isso agora no capítulo dela e sobre as experiências dela. É nas vivências de tristeza, de decepções, de dor, porque são as coisas que nos marcam a ponto da gente falar assim: olha, peraí, a partir de agora, isso eu tenho que sair desse lugar aqui, porque senão eu vou morrer. Entendeu? É uma sobrevivência, é, literalmente. E é. aí, onde Deus fala assim: você precisa passar de nível. Então, Aham, esse nível, que é igual um filho com fralda. Chega uma certa altura do campeonato, não dá mais para ele continuar com fralda. Mas quem que colocou a fralda nele? Fomos nós. é. E aí agora a gente tem que tirar a fralda Tem que dele. Para ele tirar. aquilo ali é traumático, ele não quer, porque é o conforto. Você tá entendendo? E Deus É, muitas vezes faz isso com a gente. Ele vai tirar a mamadeira, ele vai tirar a chupeta, ele vai é, tirar a fralda, porque a gente precisa crescer. E aí, como? E isso pra gente muitas vezes é desconfortável, é sim, doloroso, é sim. triste, mas é exatamente aquilo que vai nos impulsionar para sair daquele lugar. É, eu amei que você ainda colocou aqui uma frase também, né, do Charles Spurgeon, que fala: algumas virtudes minhas jamais seriam descobertas se não fossem as provações pelas quais passei. Traduz, literalmente, fecha esse capítulo assim, né, com chave de ouro, porque é isso que você falou mesmo. Eu acredito que muitas vezes nós não passamos, nós não queremos passar pelas experiências, mas nós vamos Não, de continuar jeito nenhum. bebês, né? Nós vamos continuar Uhum. tomando leitinho, como o Paulo fala, né? Tipo assim, chega, gente, acorda, porque já o tempo de leitinho de vocês já tá acabando. Vamos, né, pra feijoada aí, que dói o estômago mesmo, que vai fortalecer o mocotó, né? Que é coisa pra, né, pra gente forte. Então, assim, é maravilhoso esse capítulo, assim, a gente está fazendo aqui um insight, né? Uma coisa assim super rápida, uma coisa super só pegando os pontos principais do capítulo e mais fortes, porque realmente, se a gente for entrar em tudo, a gente vai ficar aqui a noite inteira, ou sei lá, muito mais, a gente conversa, né? Mas, assim, maravilhoso. O que eu consigo ver, de novo, é o que eu tenho falado e colocado até nos stories, nos posts que eu tenho feito sobre o livro, é que existe transformação. E é isso que me deixa Isso. feliz, sabe? Que por onde Jesus passa, ele transforma. Então, assim, por mais que a gente até, não, mas nossa, eu já cheguei, né? Porque às vezes a gente fica assim, nossa, já cheguei no nível, já consigo entender a palavra. E aí, quando você vai se deparar com todas essas experiências, você fala, Deus tem misericórdia, porque tudo isso é muito novo e diferente sabe, você amplia a sua visão. E eu acho que esse é o maior propósito de Deus na vida da gente. E eu percebo que Deus fez sobre a sua vida tudo isso. Então, Amém. parabéns, sabe? O texto tá maravilhoso. O capítulo tá melhor ainda. Ah, que bom. E, Glória a e, Deus. eu, e eu louvo a Deus pela sua vida, viu? Muito obrigada, Estela. Que Deus continue te abençoando e te usando sempre, né, para poder expressar o que Ele é na sua vida e alcançar outras vidas. Amém, amém. Amém? Sempre crescendo e buscando estar no centro da vontade de Deus, né? Amém, amém. É Amém. melhor lugar É para o a gente melhor estar. lugar, com É. certeza. E agora a gente tem um encontro, né? Ai, meu Deus. Com a Maria de Betânia. E eu acho que está travado
o Instagram da Pri, né? Pri, você tá conseguindo ouvir a gente? A imagem tá paralisada aqui. Pra mim também, que deu uma travada. Acho que é o horário também. Começa a ficar mais tarde, começa a sobrecarregar a internet, né? Uhum. Mas a gente vai entrar nesse capítulo e assim, eu vejo o cuidado de Deus de ter colocado essas histórias juntas, porque essas mulheres da Bíblia, elas são mulheres que nos edificam e que falam conosco porque elas são mulheres normais, né? Como a gente. E isso que é o legal, porque a gente às vezes pensa assim, nossa, eu não sou desse mundo, né? Eu, tipo assim, passar as coisas que eu passo, perguntar as coisas que eu pergunto, às vezes a gente fica, não, tipo assim, eu preciso melhorar, dá vontade de bater mesmo na gente, né? A gente quer, mas o propósito maior, na verdade, acho que a Estela caiu também aqui. Vou tentar chamar vocês aí, meninas. O propósito maior também, a gente sabe que é para que haja crescimento. Então, na verdade, sem Deus, sem Jesus, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né? E nem obter crescimento algum. Então, muito obrigada aqui, Estela, pela sua participação e continua aqui com a gente. Ela saiu, meu Deus do céu. Tá Volta logo. caindo. Tá caindo, é porque esse Fechou horário fica tudo aqui de uma vez. Nossa, gente, vocês estavam comentando aqui e eu não consegui ler os comentários, perdão, porque travou, o comentário ficou preso aqui. Queremos um livro, como faremos? Dirceu Ângel. O livro está disponível no Amazon, tá, gente? Do Brasil. Então, vocês podem acessar o livro digital pelo Amazon do Brasil. O Dirceu está dizendo que a Eliette mandou um abraço. Acho que esse abraço era para Estela. É que eu não. Gente, estava travado os comentários, me perdoem, por isso que eu não li. Este canal é maravilhoso. O Jean e a Vivi tá falando aqui com a gente. E aí, tipo, tem um outro comentário aqui. O livro físico vocês podem conseguir direto no site da editora Up Books, tá? Eu prometi, gente, na última live de colocar essas informações para vocês e eu acabei esquecendo. Mas eu vou colocar debaixo do último post que eu fiz, numa foto com o livro. Aí eu faço uma referência lá nos stories do Instagram para vocês terem aí. Estela, entrou. Você quer entrar? Vou te colocar aqui. Fica aqui com a gente, porque a gente quer tirar uma fotinho juntas no final. Pode entrar aqui com a gente. Vamos lá, deixa eu colocar a Estela. Enquanto isso, você vai preparando aí, Pri. Já vai começando aí, se apresenta e manda bala, por favor. Tamo junto. Tô aqui contigo já, de volta. Encontro com Maria de Betânia. E agora? Gente, caí, mas já levantei. Já levantou. Eu caí também. Eu falei, meu Deus, saiu tudo. Ficou muito ruim a internet, foi. Tá. Agora esse horário vai ficando mais pesado, né? O primeiro encontro e a boa escolha. E aqui a gente tem 3 encontros num capítulo só, gente. Achei o máximo isso. Você escolheu a melhor parte. E nem foi proposital, só quando a gente estava pesquisando que eu percebi que tinha 3 encontros. Falei, preciso falar dos 3 encontros. Com certeza. Então, eu observei aqui que você entra direto, né, falando um pouquinho já do nome da Maria de Betânia, falando aqui, né, como que eles eram amigos naquela época, Jesus, né, amigo do Lázaro, de Marta e de Maria. Mas eu quero que você fale com a gente aqui um pouquinho, né, essa personagem, como que ela encontrou aí a Priscila, assim, né? Como que foi receber essa missão de descrever a Maria de Betânia? Na verdade, Maria de Betânia é totalmente diferente de mim, né? Talvez hoje sou um pouco mais parecida com ela. Mas o que me inspira é a escolher a boa parte, né? E todos os dias eu tento escolher essa parte de estar aos pés de Jesus, de querer buscá-lo, de aprender aos pés dele, né? Como na primeira, ela não estava nem aí com ninguém, né? Eu seria ali a Marta, com certeza. O que Maria tá fazendo aí? Tô trabalhando sozinha. Mas não, Maria tava nem aí. Ela queria estar ali, porque ela sabia que era uma oportunidade única. Porque se você perceber, a Bíblia não relata se teve outros encontros, né? Mas são poucos encontros que as pessoas tinham. Então ela queria aproveitar ao máximo. E essa sensação que eu tenho, a gente tem que aproveitar ao máximo
em todo o tempo, né? Aproveitar na plenitude, viver intencionalmente, assim, de uma forma proposital, porque senão a gente perde. E os dias passam tão rápido, né? E às vezes a gente esquece dessa boa parte. E Então, ela faz esse me chama. apelo para o leitor. A Pri faz esse apelo para o leitor, gente. A fala dela é assim mesmo. É assim, ela fala assim: deseje, tenha expectativas. Parece assim, apaixonada, sabe? Ela, do jeito que ela fala, eu vejo essa paixão, essa chama, né? Deseje, tenha expectativas, busque, escolha, pois a cada manhã Deus faz coisas novas. Ele deseja coisas novas para a sua vida. Aí você fala, leia Lamentações, né? E depois você tem uma escolha a boa parte de estar aos pés de Jesus, aprendendo cada ensinamento que ele dá através da sua palavra. Isso ela tá resumindo aqui esse primeiro encontro, né? Porque, gente, a gente tem muito de Marta, né? Nos falta muito de Maria, mas assim, eu creio que você descreve aqui, né? Gente, não tem lugar melhor para a gente estar. Imagina um mestre, a gente, né? A gente tem ele de uma forma muito espiritual, mas é muito real na nossa vida. Então a gente nunca quer sair da presença, a gente quer permanecer, né? E eu acho que você conseguiu passar assim isso que você sente tá aqui totalmente assim chamando a gente para sentir. Muito bom, muito bom. E o segundo encontro e a maneira certa, né? E agora vamos para o segundo encontro. Já no segundo encontro, a Priscila já tinha aprendido um pouco mais, né? Eu tenho um temperamento muito forte, né? Eu sou Já colérica. vi aqui, eu falei, nossa, tamo junto, colérica sanguínea pura, ela falou. E por incrível que pareça, quando eu escrevi o livro, eu não tinha me aprofundado tanto nos temperamentos, né? Hoje eu já tenho uma percepção diferente do que eu escrevi, porque nós somos um temperamento só, não dois, né? Aí você tem a tendência seca ou úmida. Mas então eu sou totalmente colérica. E o colérico, ele quer do jeito dele, na maneira dele, na hora dele, e tem que ser naquele instante, daquele jeito. E isso é muito difícil na busca do Senhor. Porque quando você se coloca, né, se humilha, se coloca diante da presença de Deus, é da maneira dele, é na hora dele. Ele quer falar como ele deseja. E a ansiedade da gente não, eu quero ouvir isso agora, eu quero prestar atenção nisso agora, eu quero ler isso agora, a resposta tem que ser agora. E todas as vezes que eu me acheguei a Deus da maneira certa, eu tive experiências. Agora, quando eu cheguei na minha maneira, caguei no negócio, Deu entendeu? tudo errado. Tudo errado. Por quê? Porque é o que você falou no começo. A gente molda um Deus. A gente acaba moldando. A Linha falou, você tá falando de mim, Pri. Descrevendo aqui várias mulheres agora. A Priscila está descrevendo várias mulheres. Levanta a mãozinha aí se você está se sentindo denunciada. Mas aí eu comecei a entender que quando a gente se encontra da maneira certa, se você percebe, os dois primeiros encontros, a Marta estava junto. E ela teve as escolhas erradas, né? Não que ela não tinha uma experiência fantástica com Deus, que eu acredito que ela tem. Ela tem a parte dela ali também que é fantástica. Mas eu acredito assim, quando Maria, ela não vai ao encontro de Deus, ela não corre, tipo, eu quero desse jeito. Não, ela se acalma e espera até que o mestre chama. E o que me chamou a atenção nesse momento é que Jesus chora com a dor dela. A Marta fez a mesma coisa. Você não veio, você não estava aqui e morreu. Não tem mais jeito. E Maria, meu mestre, você não estava aqui. É outra forma. Ela tem uma postura diferenciada, né? Primeiro ela espera sentada. Gente, sentada, com o irmão morto. Quem pode? Confiando. Eu sempre falo, né, que, tipo assim, muitas vezes, eu acho que esse seu encontro aqui, esse encontro que você está falando do segundo encontro da maneira certa,
a gente tem aqui 2 encontros dentro desse encontro, que é o de Marta com Jesus e o de Maria com Jesus, né? Então você escreveu 4 encontros, ela teve uma participação maior, viu, Ju? Eu tô brincando. Mas assim, o que que isso me traz? Assim, isso me mostra que essa parte do texto fala para mim sobre tempo e espera. 2 palavras, se eu disser assim, Josi, o que que tu acha desse segundo encontro que a Pri escreveu? Traduz em uma palavra, espera, e o tempo. Porque é formidável quando fala que Marta ainda é usada para dizer para Maria, o mestre quer falar com você. Tipo, você ainda serviu de garoto de recado, né? Assim, o mestre quer falar com você. E a Marta volta a desinchar a vida. A mesma fala. Elas têm a mesma fala diante do mestre. A diferença é que Marta chega falando e Maria chega adorando. Primeiro ela se prostra. Então, verdade. assim, formidável, é lindo. E a Não tem confiança uma palavra... que ela tem, né? Mesmo sem saber o que ia acontecer, Maria confiava plenamente que o Senhor era o Senhor e que estava tudo sob controle. Isso é o que me mais chama atenção, que mesmo no caos, a gente precisa ter o controle de que, a confiança de que Deus está no controle de tudo, né? Que Ele tem o controle de tudo. É, muito lindo, né? Eu acho que é uma lição que a gente tira sempre dessas 2 mulheres, grandes mulheres, né? E às vezes a gente tá lá em casa, essas 2 mulheres, elas vivem dentro da casa da minha mãe, sabe? Porque é a Juliana e a Josi. Aí a minha irmã não tá aqui, mas depois eu vou dizer para ela assistir a live. Vou dizer, eu lembrei de você na minha live. Com muito carinho, sister, corre lá. Porque às vezes ela tá lavando a louça com a minha mãe dela, fala assim, Senhor, não te importas que eu trabalhe sozinha e a minha irmã assista televisão com meu pai? E ela fica zoando comigo, né? E eu falo, eu escolho a melhor parte. Mas assim, a gente vive se retrucando com essa história de Marta e de Maria, né? Então é uma bênção, assim, a gente tira um estudo, né? Aprendizado maravilhoso. E o terceiro, você tem alguma coisa, Pri, que você queria ressaltar ainda aqui para a gente passar para o terceiro encontro? Não, eu acho que a gente... eu acredito que a gente vive de ciclos de tempo, né? Uma coisa que me marcou muito também é que Deus não fez errado, né? Elas acreditavam que Jesus estava no tempo errado. E, na verdade, ele queria provar que ele era o Filho de Deus mesmo e que precisava acontecer naquele período de tempo. E o que me chama bastante atenção também, quando o mensageiro vai atrás de Jesus, Jesus fala que Lázaro já estava dormindo. Mas para eles, Lázaro já estava morto. Sim. Para Marta e Maria, já estava morto. Então, quando o mensageiro chega, ele fala, o mestre está vindo, Lázaro está dormindo. Elas, dormindo? Como? Mas já está morto. Porque o tempo dele ir e voltar já foi. Já foi. A Cidinha tá falando que vai defender a Marta semana que vem. Tô vendo aqui. Isso aí. Isso aí. Essa é minha mames linda. Olha, gente, a minha mãe tá aqui, Marisete, logo aqui em cima, ela deu um beijinho e bateu uma palminha aqui também, porque é verídico o caso. Então ela tá mas eu não tô falando mal de Marta, viu, gente? Não tem problema, gente. Porque imagine se não tivesse Martas na igreja, a gente não comeria nas festas, a gente não teria igreja limpa. Então tem que ter uma mistura. Eu sou Marta. Eu também. A gente tem que, eu acho que é uma dosagem, né? Eu acho que por isso que Deus permitiu que fossem 2 irmãs que tinham o mesmo acesso a Ele, que estavam sempre na mesma casa, que estavam sempre dividindo a mesma sala, a mesma conversa, porque é como se Jesus dissesse assim, eu não quero que vocês façam a comparação, mas eu quero que vocês entendam que Marta também tem ela tem o direito de escolha, de optar pela melhor parte. Então, assim, é um tempero. Pode falar, Gil. Eu estava assistindo uma pregação, acho que era da Viviane Martinello, eu não tenho certeza. Mas achei muito linda a maneira como ela coloca os 3 irmãos. Ela cita uma passagem que Lázaro estava na mesa com o mestre, Marta servindo, né? E aí ela fala de Maria, não sei se era da mesma passagem, mas ela fala que Marta representa o serviço, Lázaro representa a comunhão, ele senta à mesa,
e Maria representa adoração. Então é serviço, comunhão e adoração, né? Então, tô falando Que da dualidade lindo. das duas irmãs, eu me lembrei da É pregação. Eu falei assim, necessário. nossa, como isso É o é. terceiro E era uma encontro que ela família adora, né? que tinha Jesus como amigo, né? Jesus, Olha só, nós como igreja somos família. E a nossa família tem que ter adoração, comunhão e serviço. Uau. As três coisas, os três personagens, eles são extremamente necessários nesse contexto, né? Então, assim, não vamos crucificar a Marta, né, gente? Não, Senão a nem gente não tô, porque eu comia, sou né? De ela. jeito nenhum. De jeito nenhum. Maria é o sonho de consumo, a Marta é a nossa realidade. Exato. Por aí, né? por aí. Para A, chegar a, no nível a de Marta Maria tem nos que ter um ensina que tem treinamento, coisas né? que a gente não pode fazer. Viu? É desse jeito. Para chegar no nível de Maria, tem que passar pelo treinamento de ouvir Jesus falando, Marta, Marta. É isso. Calma, tia. Estamos no processo. Ô, Exato. Pri, eu vi que você colocou aqui também a parte de que 4 dias, por isso que eu falei um pouco sobre o tempo, que esse capítulo me fala sobre o tempo. Uhum. E no meu livro, acho que até no livro que eu tive, que Deus deu, né, a oportunidade de escrever, Rompendo o Casulo, eu abordo um pouco porque quando Deus falou para mim, antes de eu ficar doente, Deus falou para mim assim, essa doença não é para a morte, é para a honra e glória de Deus. E eu não entendi porque ele estava falando isso. Quando eu abri a palavra, caiu nessa palavra. Eu falei, mas Senhor, eu não estou doente. E aí, depois de alguns meses, eu descobri o câncer. E assim, depois que eu descobri, que eu tive o diagnóstico, levaram 3 meses para que os médicos definissem qual tipo de tratamento eu ia fazer, qual tipo de cirurgia. Então, esses 3 meses foram para mim, eu comparo no livro, eu penso, imagino como que Marta, Maria, elas sofreram esses 4 dias de tempo de espera, porque para mim, esses 3 meses devem ter custaram o mesmo tempo, sabe, de insegurança, de incompreensão, de incerteza, sabe? É um tempo difícil em que você não sabe o que está crescendo dentro de você, porque eu não sabia que tipo de câncer era, porque era o tempo que eu estava fazendo os exames. Então, eu relato isso no livro. E aí, quando eu vi você colocando aqui, eu falei, nossa, ela atentou para esse detalhe do tempo, porque, gente, né? Aí você coloca ainda, tipo, pelos pesquisadores que tinha enviado, gastou um dia para chegar. Aí, depois de 2 dias, Jesus saiu. E ainda Jesus andou um dia inteiro, né? Então, tipo assim... e tinha o bonitinho do Tomé, que ainda falou, a gente vai ser morto durante a noite ainda, né? Que a gente nem relata aqui, mas eu fico pensando, né? Tem sempre, né, o bonitinho. Sim. E eu fiquei pensando assim, essa angústia, esse tempo. Por isso que eu acho que na nossa vida a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente quer tudo muito... né, a geração micro-ondas, né, que a gente fala, a gente quer tudo imediatamente, fast food, imediatamente. E assim, e não é dessa forma. Então, foi um tempo difícil. Fizeram comentários de que eu ia só fazer tratamento com alimentação natural, que eu não ia fazer tratamento convencional com o médico, enquanto que o médico nem tinha definido absolutamente nada ainda. Então, assim, todas essas coisas, sabe, foi um tempo difícil para mim. E eu consegui, assim, eu equiparo a esse tempo, imagina elas, porque aqui ele já tinha morrido. Então, imagina. E o cara chegou falando que tava dormindo. Exatamente. Tipo assim, Ó, Jesus Lázaro tá dorme. chegando, ele tá dormindo. E elas, mas tá morto. Tá né? morto. Tá morto. E assim, é muito interessante que os judeus, eles sempre, eles esperam, eles pensam, né? Eles entendem que a alma, o espírito, ele sai do corpo depois de 4 dias. Então, que depois do 4º dia de morte, não tem mais volta. E aí a gente vê aqui o porquê Eles falam que até Jesus o 3º dia só que pode haver a ressurreição. Exato. No 4º dia já é impossível. Porque no 4º dia o espírito já saiu do corpo, né? Eles entendem dessa forma. Então, assim, por isso que a gente vê que Jesus, ele não chega atrasado e nem adiantado, ele chega no momento certo. E quantas vezes na nossa circunstância a gente está dizendo assim, poxa, mas por que isso não acontece logo? E aí a gente está vendo aqui que foi necessário que Jesus fizesse dessa forma, que esse tempo acontecesse para que os judeus que não criam nele
passassem a crer e ver ele como alguém que estava fazendo ali um milagre como o próprio Deus, né? Então, bom, e agora o terceiro encontro e a gratidão, que esse encontro aqui é adoração, né, gente? Bora, Pri. Esse aqui foi bem profundo nesse sentido dela entregar tudo, né? Uma coisa que eu achei bem interessante que eu pesquisei foi da cultura de toda menina ganhar um potinho, né? E vai se colocando o óleo, né? O unguento, né? Um perfume aromático. E isso demorava muito tempo para se juntar, porque às vezes a pessoa demorava 1 grama, era 300 denários, né? Era uma coisa muito cara, 1 ano para se juntar. E ela derramar tudo, né? E eles entregavam esse vasinho quando elas fossem casar, né? Como um presente de casamento. Então, ela, antes de qualquer coisa, ela entrega tudo ao Senhor, né? E o que é mais interessante é que Jesus fala que defende ela, né? Falando que ela estava antecipando a unção, né? O corpo dele sendo para sepultura. E depois a Bíblia fala que não deu tempo das mulheres ir lá e ungir o corpo, que já tinha ressuscitado. Sim. Então, nada é fora do tempo, né? Tudo tem um propósito. E uma das coisas assim que mais me chama a atenção aqui também é que as pessoas ficam criticando ela, né? O tempo inteiro, botando Gostei dessa parte. tudo. E ela tava nem aí, porque ela sabia quem era o Senhor dela, ela sabia quem ela era, né? E ela, vou entregar tudo e vou. E Jesus defende ela, né? Porque ele sabe quem é ela, sabe o porquê do que ela estava fazendo. E às vezes a gente tem essa tendência de não fazer as coisas por medo, né? Do que os outros vão pensar. Até porque às vezes você já foi muito criticada, já foi muito machucada, como no meu caso. Desde muito pequena já tive muitas dores, né? Muitas feridas. E às vezes a gente perde a oportunidade de fazer algo bom, de fazer algo extraordinário por medo, né? E Deus falou muito ao meu coração sobre isso, porque a gente precisa fazer aquilo que Ele deseja. Aquilo que Ele queira, mesmo sendo loucura aos olhos das pessoas. Mas se você tiver convicção que é Deus, a gente precisa fazer, né? Igual Maria, não tava nem aí, né? Ela foi, ungiu mesmo, quebrou o frasquinho valioso dela, né? E fez o melhor, né? Fez a diferença. Eu achei muito forte essa parte, sabe? Que você colocou. Eu até nos stories eu comentei exatamente essa parte do livro que fala, né? Precisamos tirar a mentalidade de que somos donas e rejeitar a síndrome de dono, querendo tudo somente para nós. Somos somente administradoras para cuidar daquilo que é dele, dar o nosso melhor daquilo que é dele, que sempre é o melhor para todas nós. Você tem dado o seu melhor em qualquer situação da sua vida? Você tem sido um fiel mordomo dos sentimentos materiais e circunstâncias? E aqui você coloca as 3 coisas: os nossos sentimentos, a parte material e de todas as circunstâncias que se levantam. Achei muito linda essa parte forte também, né? Porque, na verdade, ainda você fala, compre um vaso, coloque dentro dele terra, não flores, somente terra, e deixa num lugar que você possa ver todos os dias, para que você lembre que foi formado da terra e que para a terra voltará. Você não recebeu nada e não levará nada. Achei maravilhosa essa dinâmica. Falei, nossa, essa dinâmica é muito legal para fazer com as mulheres, porque a gente tem o hábito, né? De pensar que a gente... Não, igual as pessoas que estavam criticando, estavam dizendo, ela está desperdiçando um unguento de nardo, né? Tipo assim, ela está desperdiçando. Era algo material, na verdade. E o interessante, quando você falou isso, eu lembrei de uma coisa. O interessante, eles não estavam só reclamando o unguento. Eles estavam reclamando para quem ela estava fazendo. Porque Sim. eles falavam, você pode fazer para os pobres, pode dar, pra, entender? E o negócio era Jesus. E ela estava com a convicção de que era com Jesus. Porque os pobres a gente poderia ajudar depois, né?
E é interessante essa questão Isso aí foi uma frase que eu ouvi de um pastor numa pregação. Se eu não me engano, foi esqueci o nome dele agora. Mas é muito interessante, porque realmente a gente acha que o dom é nosso, a criatividade é nossa, o talento é nosso, e não é. E aí a gente tem essa síndrome do dono, de eu tenho uma voz bonita, eu vou cantar. E desde quando eu vim para Jesus, eu não tive também o privilégio de conhecer Jesus muito nova, né? Eu vim para Jesus já com 17 anos. E tudo que eu me propus a fazer, eu dava o meu melhor, porque eu sabia que não era meu. Eu sabia que não era eu. Mas ao mesmo tempo, eu queria fazer do meu jeito, por causa do temperamento. E aí Deus começou a me mostrar, não é do seu jeito, não é para você. É para mim, da minha maneira, porque eu te dei. E eu lembro quando eu fui pro seminário, antes de ir pro seminário, eu participava do Ministério de Louvor, eu era tipo a Juliana, assim, um mombriozão, fazia tudo também, né? Fazia tudo. Era do louvor, das crianças, diácono, tudo. Olha, ela E nós atuava em fomos todos os departamentos da igreja, gente. tudo. Limpava Literalmente. chão, dançava, cantava. Só não pregava porque tinha medo, mas fazia o resto tudo. E quando eu fui pro seminário e voltei, muitas pessoas perguntavam para mim, né, se eu ia voltar pro louvor, e até tentei um pouco voltar, participar. E aí chegou um período que eu vi que acabou o ciclo, que se encerrou aquele ciclo. E aí eu lembro de uma pessoa falar assim pra mim, mas o que você vai fazer? Vai ficar no banco? Você não vai cantar mais? Você não vai adorar mais o Senhor? Você não vai... E aquilo para mim se tornou tão natural, porque eu não queria estar num lugar sendo maldição. Se eu estou num lugar onde Deus não queira que eu esteja, eu sou maldição. Não é só porque eu amo fazer aquilo, né? E aí eu lembro e falei, se precisar ficar no banco, eu vou ficar. Porque Deus deseja certas coisas em períodos de ciclos. Sim. Então a gente... Porque não é meu, né? Se um dia Deus falar, volta a cantar, eu falo, socorro, Estela! Bora, Pri! Não. Deus falou que não. Igual Mas a sabe dança. que é a importância. Não dá pra dançar mais, gente. Levantar as pernas igual a Juliana. É a importância de a gente estar no lugar certo, plantada no vaso certo. Sempre falo isso. Que assim, quando a gente mexe com flor, eu gosto de mexer com flor porque eu tenho muita experiência. O Espírito Santo fala muito comigo. Minha mão não é uma mão boa. Minha mãe tem uma mão boa para isso. Mas às vezes eu olho e falo, a minha flor lá na frente de casa, ela tá precisando, ela tá grande para o lugar onde ela tá. E eu falo, meu Deus, eu preciso pôr num vaso maior. Então, assim, eu acho que são ciclos, né? Às vezes a mudinha vai morrendo, a flor vai morrendo, fica só a mudinha, aí você precisa botar num vaso menor, porque fica feio aquele um galhinho no vaso desse tamanho. Então, assim, eu acredito que você pode crescer aonde você está plantado, né? E até tem uma frase que fala isso, bloom where you're planted, né? Tipo, cresça onde você está plantado. Então, são ciclos que se fecham e, como você falou, se você estiver lá, tudo na sua vida parece que fica empatado, não vai, porque não é o momento para você estar mais lá. Então nós temos que reconhecer. Só que você sabe que as pessoas dentro da igreja, no mundo não. As pessoas no mundo, elas têm uma facilidade de mudança. Eu percebo isso. Dentro da igreja, as pessoas falaram muitas vezes para mim assim, meu Deus, mas isso é o diabo que está querendo tirar você dessa posição, porque tá vendo, tá fazendo você desistir. Gente, não me entendam errado, tem muitas batalhas que são realmente espirituais e que o inimigo realmente faz de tudo pra gente desistir daquilo que é propósito de Deus na nossa vida, tá? Mas tem lugares que não é pra gente estar mais, e que o Senhor, ele fala, e a gente, muitas vezes, a gente fica insistindo, e daí ele arranca a gente. Daí, quando ele arranca, ele corta, né? E aí dói do jeito que você sai. Por quê? Porque muitas vezes você insistiu para estar num lugar que não era mais aonde, sabe? Talvez você está anulando um propósito maior que Deus tem na sua vida. Então, a gente tem que ter muito essa percepção de entender que o tempo... eu digo que entregar o Isaac, né? E você vai falar sobre isso na sua história, no final,
entregar o Isaac é a parte mais difícil na vida de um cristão. Entregar o Isaac, por quê? Porque a gente ama aquilo que a gente faz em qualquer... Você não fica em um departamento 5, 6 anos, 11 anos, porque você simplesmente acha bonito ou porque você está numa posição legal. Não. Você Mas eu fica acho que a porque maior você ama. dificuldade é que as pessoas não entenderam o propósito real. Elas acham que elas são aquilo que elas fazem. Uhum. Que é Sim. que é o que todo mundo no ministério começa e pensa dessa forma. Ai, o que vai ser de mim se eu não fizer? Porque só fazer acaba sendo E o uma muleta, né? fruto, e misturam, e confundem. Eu já falei sobre isso uma vez com as mulheres, eu falei, o fruto, o seu fruto não é o que você faz, é quem você é. As pessoas confundem fruto com o que faz. Fruto não é só fazer. O fruto, ele é mostrado através daquilo que você é, sabe? No seu dia a dia, por trás dos bastidores, fora da posição de líder, fora da posição de pastor, fora da posição de sei lá, o ministro de louvor. Isso só é uma posição. Isso só é uma posição. O fruto, a gente vai ver um ministro de louvor dentro de casa como pai, dentro de casa como esposa, né? Um pastor dentro de casa com seus filhos, com a sua esposa. Então, nós precisamos ter muito cuidado para não confundir fazer, porque senão a gente entra nessa instância de ter mérito de salvação por causa do que a gente faz. Até isso, né? Então, né? Merecimento. Então, muito cuidado. E eu acho essencial, assim, super importante. Eu queria te observar aqui que na sua história você falou assim, em novembro de 2002, fomos a um retiro, né? E lá eu aceitei Jesus. E em dezembro de 2003 eu me batizei. Daí eu falei, uau, não são os mesmos meses, mas eu aceitei Jesus em 2002 e me batizei em 2003. Olha só! Aí eu falei, gente, é por isso que eu falo que é tão engraçado que cada vez que eu leio a história de vocês, a história pessoal, porque agora a gente já está falando aqui do encontro da Priscila, né, com Jesus. E aí eu leio a história de vocês e tem sempre uma partezinha que bate muito assim comigo, sabe? Acho que é porque a gente é mulher e tem, né, e também passa por essas experiências de crescimento com o Senhor Jesus. E aí eu falei, nossa, a gente tem aí o mesmo ano, né, de caminhada assim com Jesus. E o encontro da mudança, né, que é o sentar aos pés de Jesus, que daí eu já vejo aqui uma Priscila que não é mais... a gente teve uma live com a Fernanda Boaventura aqui sobre temperamento. Ela veio, foi muito legal. A gente fez uma série de lives, que está no YouTube, inclusive, sobre o livro da esposa do Tim LaHaye, né? Que acho que... Eu não lembro, é alguma coisa LaHaye, não lembro o nome dela agora. É do Tim LaHaye. E ela escreve que a mulher com temperamento controlado pelo Espírito Santo. Nós temos o livro todo, o estudo do livro aqui com várias mulheres, e no final a Fernanda Boaventura veio para falar de temperamento, que ela é fera, né? Ela é uma graça. E ela teve com a gente e assim, foi, sabe, super edificante, porque o que eu queria falar é que agora, nesse encontro que a gente vai falar aqui, né, rapidamente, que a gente já está com o nosso horário avançado, mas que está muito bom, eu não tenho vontade de acabar, anyways. E o Espírito Santo, a gente vê aqui já uma mulher totalmente controlada pelo Espírito Santo, né? E aí no começo, quando ela descreve lá do irmão dela, a experiência, tudo, eu falo assim, ai meu Deus, realmente, colérica, sanguínea, tudo que a gente é, né? Ai, que triste isso. Mas eu vejo aqui, né? E você colocou uma frase assim, pense sobre o seu temperamento. Eu sempre falo isso. Ele glorifica a Deus ou ele precisa ser moldado? Porque o nosso temperamento, ele é uma coisa que a gente a gente não tem controle sobre ele. Nós não temos controle, mas o Espírito Santo de Deus tem controle, né, Pri? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte aqui, esse encontro seu, né, onde teve aqui essa mudança de temperamento. Então, a questão do temperamento é que eu comecei a entender, né, que eu precisava ser mudada se eu quisesse ajudar as pessoas, né? Era muito difícil
a convivência, porque eu não tinha nem vontade de estar com pessoas, eu não tinha paciência nenhuma de estar com pessoas. E quando Deus começou a me despertar a estar cuidando, né, de pessoas, de mulheres, eu falei, epa, mas se eu preciso, né, cuidar de pessoas, eu preciso ser moldada, né? Eu preciso gostar de estar com pessoas, né? Gostar de ouvir as pessoas. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre o que era temperamento, o que era linguagem do amor, o que era personalidade, né? Até personalidade, até foi a Estela que falou para mim uns testes, porque eu só ouvia falar, mas nunca nem tinha feito os testes. Ajuda tanto, né, Pri? Nossa, esse teste maravilhoso. Quando a gente pega o final, a gente fala, eu sou isso mesmo, ai que tristeza. Eu tava achando que eu era uma fleumática, calminha, assim, né, maravilhosa, melancólica, igual a Moisés. Aí quando a gente pega, nossa, Paulo, Pedro, tudo que era ruim apareceu naquele teste ali no resultado, né? Mas eles são bênção, né, porque eles tiveram essa transformação. Sim, aí o que a gente vê, né, que o temperamento Deus dá por algum motivo, né? Precisa ter aquela pessoa mais fleumática, mais calma, tipo Ana Paula Valadão, né? Precisa de uma colérica para fazer isso. Tem que ter o sanguíneo, que é essa A risa, Helena, né? A Helena é colérica, certeza. Colérica. Eu me identifico muito com ela. E tem que ter aquela pessoa que é bem-humorada, né? Que chega alegrando. Tem que ter. E eu falei, Deus, então vamos lá. Ou o Senhor me muda, ou o Senhor me muda, né? Se o Senhor quer que eu seja usada, que eu seja trabalhada, que eu seja conversar com as pessoas. E quem me conhecia há 20 anos atrás, hoje olha e fala, realmente você melhorou aí um pouco. Porque era muito difícil mesmo, a convivência era muito difícil. Acho que nem eu me suportava, né? Nem eu tinha. Não, eu falo, às vezes o Fabrício conta coisas que eu fazia com ele e falo, como que você suportava isso? Né? E a gente tem que estar em constante mudança. Acho que a maior dificuldade do ser humano é não querer crescer, não querer mudar, sempre querer estar certo. E a tendência do colérico é esse, né? Ele sabe tudo, ele não precisa de estudar, não precisa fazer nada. E eu falei, Deus, eu não quero ser assim. Eu quero sempre estar aos seus pés, sempre aprendendo, sempre buscando, sempre trabalhando, né? Não engolindo qualquer besteira, porque às vezes a gente engole sem trabalhar. E aquilo que Deus revela, Ele nunca vai tirar de você, né? É uma das coisas que é fantástica na intimidade com Deus. Porque quando Deus fala comigo algo, é aquilo lá, pronto, acabou. Pode acabar um mundo que vai ser aquilo, né? Você agora, sabe, né? Exato. Você tem a convicção de que Deus está no controle de tudo, né? Pode vir a tempestade, pode vir tudo. E você se entender, o que é bom do temperamento, que eu acho. Você sabe qual é o seu limite. Você sabe quais são as suas qualidades. Você sabe quais são os seus defeitos. Então, isso me ajudou muito até no próprio do meu casamento. Porque eu falo, isso aqui não dá. Pra mim é difícil isso aqui. É difícil entender isso aqui. Então, se você passar disso aqui, eu vou estourar, né? Vai ter a explosão. Então, a gente precisa equilibrar. Isso aqui é o limite. Então, vamos ajudar. Mas aí tem as super qualidades que você pode super desenvolver, né? Com Deus e Deus te usar. E pedir muita graça do Espírito Santo para que ele molde os seus defeitos, que é a minha luta diária, todos os dias eu falo, Priscila, segura sua língua. Priscila, segura sua mente. Priscila, não julga. Priscila, trabalha isso. E vamos, porque senão a gente acaba pecando mais, né? Do que a própria pessoa que está pecando. Então... E acho que isso é uma coisa muito da mulher também, né? Ela tem essa iniciativa, ela tem esse... E assim, muitas vezes a gente é muito precipitado em dar a nossa opinião, eu falo sempre, né? É julgar o livro pela capa, né? A gente olha, nossa, só pela aparência, já vi que não sei o que... E assim, e a gente acaba... Não bateu o santo.
E a gente acaba perdendo, muitas vezes, a essência de uma pessoa por causa disso. Por quê? Porque a pessoa muitas vezes é diferente da gente, né? A pessoa fala, eu falo assim que aquele botãozinho que tem no WhatsApp agora, que é o 2.0, 2.x, 1.5, 1,5.x, né? Que é a velocidade do áudio, eu falo, ai, tinha algumas pessoas que eu queria colocar o botão daquele, porque eu sou bem acelerada para falar. E aí eu não tenho muito essa paciência, eu tenho que trabalhar. Eu falo, Deus, me dá paciência para ouvir, porque eu preciso ouvir alguém que fala com passado, que tem essa leveza, para que não é o meu jeito. Eu já não faço rodeio, eu vou direto, né, no assunto. Mas assim, eu acho que o Espírito Santo, ele quer, porque os nossos relacionamentos, eles são algo que são extremamente necessários acontecer, por causa daquilo que a Estela falou lá no capítulo dela. O toque, o abraço que cura, né? A chegada, o aconchego de uma pessoa, sabe? É o que Deus nos manda fazer. E aqui eu percebi também, Pri, que você colocou assim, ó, eu sempre peso na balança o que pode ativar os meus gatilhos ruins e o que me ajuda a crescer. Eu achei muito importante isso, muito importante. Porque às vezes a gente acha que só o outro que está errado, né? E essa balança que você está falando aqui, na verdade, ela é nada mais do que o self-control, a temperança, né? Qualificando como o fruto do Espírito Santo, entendeu? Ju, ela tá saindo aqui. Ju, você quer tirar uma fotinha antes de a gente acabar aqui? A gente tá finalizando já, né? Mas ela tá saindo, já acho que ela não pode ficar. Você pode ficar para tirar uma fotinho? Acho que ela tá ocupada. Vê aí, se você quiser só dar um ok aqui, senão a gente vai continuando aqui. A gente já vai encerrar também. Então, eu separei essa frase, sabe, Pri, porque eu achei muito essencial isso. Tira foto com as meninas. Tá legal. Semana que vem a gente tá junto. Te espero, tá? Beijo. É muito interessante, porque esses gatilhos ruins, quais são? Eu posso fazer uma identificação desses gatilhos ruins? Eu sou uma pessoa que eu tenho, aí a gente pega lá a lista do fruto do Espírito Santo e a gente vai analisar. Eu sou uma pessoa que eu tenho a paciência, eu tenho a bondade, eu tenho aqui a benignidade, eu tenho a temperança, eu tenho equilíbrio quando alguém se aproxima, né? Quando alguém me magoa. Então, sabe, por quê? Porque sabendo quais são os gatilhos ruins, sabendo o que está faltando, eu vou conseguir me ajudar a crescer. Que é aquilo que você fala. Quando eu identifico os gatilhos ruins, eu consigo trazer crescimento, né? E uma outra coisa que você fala aqui também, que eu separei, né? Fala que eu estava perecendo por falta de conhecimento. E é o que a palavra diz, né? E agradeço a Deus por todo ensinamento sobre a minha vida, que trouxe luz e verdade. Busque esse conhecimento em Deus. Caminhe, eu separei essa parte, com pessoas que despertem o seu melhor. Isso é muito importante, né? No fato de a gente saber, né, com quem, assim, de a gente validar as pessoas que caminham com a gente e dizer, tem pessoas que existem momentos e circunstâncias na nossa vida que a gente não pode caminhar junto. E a gente precisa definir isso, né? São pessoas que muitas vezes não vão acompanhar o propósito que Deus tem para sua vida, não vão entender aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então, eu achei muito interessante quando você falou, caminhe com pessoas que despertem o seu melhor, né? E não a parte ruim que está dentro de você. Você caminha com fofoqueiro, você vai virar fofoqueiro. Você caminha com alguém que só veja ponto negativo. Ai, mas aquele líder, blá, 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 blá. Ai, mas o pastor, blá, demorou o culto, blá, 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 blá. Então, assim, você acaba... né, o ditado fala, né, tipo, me diz com quem tu andas que eu vou te dizer quem tu és. Então, assim, isso é muito, isso são vias de fato. A gente precisa realmente caminhar com pessoas que vão acrescentar. Não quer dizer que a gente vai descartar todo mundo e se achar melhor que os outros. Não Mas é isso. O caminhar é diferente de você conviver, né? Sim. Existem os amigos, existem os conhecidos e existem aqueles que comem a mesa, né? Exato. Eu não posso... Se eu tenho uns gatilhos, se eu tenho algumas coisas que isso pode aflorar, eu não posso andar com uma pessoa que já está aflorada nesse sentido. Exatamente. Então, porque aquilo vai piorar.
é uma questão de sabedoria, né? De você conseguir ter esse discernimento, na verdade. E Pri, pra gente encerrar, eu não posso deixar de falar do último momento, porque quando acabou, eu falei, eu tava assim, meu Deus, o que que vai acontecer agora? Porque ainda tem que virar a página do livro para ver o final. Olha, tava aqui tudo riscadinho aqui, e eu falei, ai meu Deus, 78 horas, daí era a última linha da folha, né? Então, assim, eu vi que você passou por um momento bem difícil para uma mãe, né? Eu queria que você relatasse esse momento. Eu quero ver se eu consigo finalizar aqui em uns 10 minutinhos, então vou te dar uns 5 minutos, assim, pra gente não estender, porque o pessoal depois fica assim, não, essas lives demoram demais, sabe, Josi? Mas tá bem, porque o pessoal vai passando por aqui, vai pegando um pedacinho do Sim, vídeo, depois vai lá no YouTube, vai estar tudo lá também, né? E fica aqui salvo no Instagram. Foi um grande susto, não? foi. Foi uma experiência de poda mesmo, né? Aquela coisa que Deus vem e te poda para que você dê mais frutos, né? Eu acho que eu não desejaria isso nem por pior inimigo, mesmo eu não tendo Aham, inimigos, né? Porque é um sentimento de impotência. Você não consegue fazer nada, né? sim. É uma situação. Eu acho que se eu não tivesse num período tão firme com o Senhor, de busca no Uhum, Senhor, eu acho que eu não tinha suportado. Porque como eu relatei no livro, uma semana antes Deus já estava, na verdade um mês antes, né? E uma semana antes Deus falou para mim um versículo e aquele versículo foi o que me sustentou durante todo o período. Eu tive uma tragédia, né? Minha filha caiu do teto da igreja num dia de evento dentro da uhum, igreja, trabalho, né? Mas trabalhava nesse período, eu e meu esposo, e ela caiu de quase 7 metros entre um período de uma ministração, né? Um intervalinho que teve ali, uhum. e ela caiu praticamente, ela estava morta, né? Eu não cheguei a vê-la, porque eu não entendi também no começo, mas depois eu compreendi. E quem viu foi meu esposo, né? Ela estava agonizando, ela estava totalmente morta, vamos dizer assim. E naquele momento Deus trouxe pessoas, porque as pessoas estavam chegando para o evento. Ó, acho que é o Fabrício, acho que é o seu esposo que tá aqui, que ele tô Ah, meu aqui. esposo. É, chegou. E aí, quando nós entramos, né, dentro da igreja, porque a gente tá. Vou resumir bem resumido, porque Uhum. é longo, né? Ele que viu ela, porque na hora eu fiquei cega, não conseguia enxergar nada, eu não entendia por quê, porque eu sou a mais calma em momentos de tragédia. E lá em casa todo mundo é desesperado, na casa do Fabrício todo mundo é desesperado. Aí ele acudiu ela até que ela voltou à vida, né? Então, ela, resumindo, ela ficou 3 dias em coma. Ela precisava ficar 78 horas, né? Em coma. E Deus fez um milagre. Foi um total milagre. Até hoje a gente tenta entender o que aconteceu, mas eu acredito que tudo tinha um plano, né? Tudo tinha algo para ser feito. E até hoje ela testemunha, até hoje ela fala sobre isso e ela vai falar muito, né? Mas eu acredito que foi um encontro ao ponto não só do milagre, mas Uhum. o antes, né? O- e o pós-milagre. Porque eu Sim. creio que através desse encontro que eu tive, ela teve, eu acredito que muitas pessoas possam ter e acreditar que Deus é o mesmo ontem, que é o mesmo Uhum. de hoje e que vai ser o mesmo de amanhã. Porque Uhum. ele pode todas as coisas, se assim for a vontade dele. Porque em todo tempo, eu não tinha certeza se eu ia viver o milagre. Ele só falava para mim ser forte e corajosa, não se Uhum. apavorar, porque ele estaria comigo. Uhum. Essa era a convicção. Eu não tinha certeza do que ia acontecer. Sim. Eu acreditava, não conseguia ver outra possibilidade. Mas eu sabia que podia ter uma possibilidade de que não fosse a minha vontade. Uhum. Porque a minha vontade era viver o milagre, da igreja viver o milagre, da cidade viver o milagre. Mas eu acredito que tudo tem um propósito. Às vezes o milagre não vem né, presencial.
mas às vezes é o milagre da salvação. Eu já orei muito por pessoas, já jejuei, que não tive o mesmo milagre que eu tive com a Manu, né? Mas eu tive o milagre da salvação. Milagre da salvação, da pessoa, da família. Então a gente tem que também diferenciar o tipo de milagres, que às vezes a doença vem, né? E a gente pode viver o milagre, certeza que Deus tem um propósito, mas também pode não viver. Mas tem um outro propósito, né? Sim. Então, toda a situação, eu estava grávida, né? Eu conto um pouquinho no livro que eu estava grávida, por isso eu socorri ela, porque eu acho que se eu tivesse visto ela morta, eu acho que eu poderia ter tido. Porque eu tive sangramento 3 meses e não sabia que eu estava grávida. Então, eu acredito que Deus faz tudo certinho, Deus né? Que na preparou hora eu ficava, tudo, né? Deus, meu Deus, por que eu não tô lá socorrendo? O Fabrício não vai dar conta. Ficava bem assim. Eu não enxergava nada. E Deus depois me falou, era por causa disso. Porque eu sei, às vezes a gente acha Muito que a gente é forte, lindo. mas não tem sempre. Então, E eu fiquei lendo, aí quando eu vi, meu Deus, ela estava grávida e passou por esse susto gigantesco, né? A gente vê aí ainda como são os caminhos do Senhor. A gente desconhece, né, a forma com que Ele quer fazer. Mas eu exato. fiquei assim, eu terminei esse capítulo aqui chorando mesmo, hoje pela manhã que eu terminei de ler. E eu falei, meu Deus, é muito bom, sabe, ver aquilo que você falou agora, que assim, que o nosso Deus, ele tem cuidado, ele sabe, ele prepara todas as coisas, ele e assim, enquanto aconteceu, eu vi que você comentou no livro também que assim as pessoas ficavam, né, tipo, mas como que essa menina estava lá? E, né, eu imagino que esses eram os comentários também, porque a gente, Que mãe né, fica todo mundo se questionando, louca! né, que cadê a mãe dessa criança? A criança não tem mãe. Às vezes o pastor fala isso lá, né, no púlpito, ele tá pregando e aí começa os netos dele mesmo bagunçar lá e vai, essas crianças não tem mãe, né? Brincando lá com as meninas. Mas assim, eu vejo que assim, foi um momento de que e você fala que foi uma entrega, né? Foi uma entrega do seu, se você e veio à sua mente essa entrega de Isaac de Abraão com Isaac, na verdade, né? Foi a E oração eu mais difícil que eu fiz na minha vida. então, mas achei muito lindo assim. Eu já fiz essa oração, não por uma não por um filho, mas por um departamento. Por isso que eu falei agora há pouco aqui que existe o tempo em que você realmente você fala, Senhor, eu estou entregando meu Isaac, né? É aquilo que você ama, é o melhor que você tem, é aquilo que custou para nascer, que teve, né? Então, assim, e você sem saber que estava grávida, era realmente seu Isaac, porque era sua única filha também. Então, assim, acho muito lindo esse testemunho e que vai muito de encontro com a Maria de Betânia, porque no fundo ela se desfez, ok, o meu irmão tá morto, mas primeiro deixa eu chegar aqui te adorando e te entregando e te dizendo, né, o que que eu tô te entregando agora. Olha, Senhor, meu irmão, né, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, né? E você fez essa entrega ali. Então, assim, eu falei, ficou muito romântico esse livro. E eu sou romântica, então amei, né? Os dois capítulos, assim, maravilhosos. Meninas, uma bênção, viu? Eu coloquei até assim aqui no finalzinho, eu anotei assim, ó. Para viver milagres é preciso passar pela dor, né? Que assim, a gente não conhece os caminhos do Senhor. Mas para você que está com a gente hoje, né? Para você que passou por aqui, que está ainda aqui com a gente assistindo essa live, eu queria te dizer que eu jamais teria conhecido a Priscila, nem a história da Priscila e nem a história da Estela se eu não tivesse passado pelo câncer. Eu jamais teria conhecido a Juliana, eu jamais teria conhecido, sabe, pessoas, né, que são pacientes que a gente conhece, que hoje se tornam amigas, né, de caminhada, que a gente leva para fazer quimioterapia e a gente leva para consulta. E a gente tem um pedacinho de dor quando o médico está falando não tem cura, é metástase, né? Mas é controlável. E aí a gente tem aquela expectativa, aquela esperança de que vai dar certo, porque a gente conhece o poder do nosso Deus. Então, assim, eu entendo que para que a gente possa viver, porque a gente sempre pede dentro da igreja, Deus, eu quero viver milagres. Eu sempre pedi isso, sabe? Porque eu me converti, eu não passei minha infância na igreja. Então eu falava, eu quero ver milagres, eu quero ouvir de milagres.
Eu quero presenciar milagres, né? Porque eu não tive a infância dentro da igreja, então eu quero. E assim, quando Deus nos coloca na dispensação de passar por esses milagres, muitas vezes nós nos recolhemos e retrocedemos. Então, que nós possamos entender que para vivenciar milagres precisa passar por dor, como Marta passou, Maria passou, né? Como Jairo estava sofrendo com a filha dele, como a mulher do fluxo de sangue, mas que nós temos um Deus que ele emana poder, virtude, né? Então, assim, que a gente possa ter também a iniciativa de tocar, de conhecer Jesus, de ter essa intimidade, esse conhecimento com ele. Esses 2 capítulos são, assim, maravilhosos. Eu falo que eu tô muito mergulhada nessa leitura, né, para começar outro. Não vou começar outro livro enquanto eu não realmente acabar mesmo esse livro, né, acabar essa leitura. E eu quero agradecer você, Estela, eu quero te agradecer, Pri. Antes de vocês virem aqui com seus rostinhos lindos, maravilhosos, né, com essa falinha meiga da Priscila, ela é colérica sanguínea, mas tem uma falinha meiga, né, Estela? Mudei, Assim, mudei. e assim, eu quero agradecer vocês porque realmente eu espero que muitas mulheres possam ter acesso a esse livro. Eu espero que muitas mulheres possam ouvir a voz de vocês através desses testemunhos. Amém. E que o Senhor possa continuar usando a vida de vocês, sabe, para levar aquilo que foi dor um dia, para que ele leve como esperança na vida de outras pessoas, que é isso que o Safe Place, que significa lugar seguro, faz na vida dessas mulheres por onde a gente passa aqui. Então, vocês são sempre muito bem-vindos ao nosso canal, são sempre muito bem-vindos aqui, né, canal, a nossa página aqui no Instagram. São muito bem-vindas a esse trabalho, né? E quem sabe aí no futuro, num próximo estudo, eu chamo de novo. E vamos aqui continuar podendo encorajar essas mulheres para tocar nas vestes do Senhor Jesus, né? Para que elas desafiem, quebrem o vaso de alabastro, né? Entregue o seu melhor, a sua essência, porque nós somos, né? Nós somos criados por Ele, então nós temos tudo que Ele tem dentro de nós. A única coisa que falta é a gente fazer essa entrega. Muito obrigada, meninas. Agora eu quero que vocês, né, façam aí, por favor, as considerações finais de vocês e a gente vai tirar uma fotinho e encerrar essa live. Tô com dó de encerrar, mas tô feliz porque vocês vieram, porque foi bênção, é uma bênção, vai alcançar outras vidas e vai ser bênção na casa de vocês também, em nome de Jesus. Amém, amém. Para nós é uma honra poder participar desse momento, né? Se o que a gente compartilhou aqui, tanto eu quanto a Pri, se uma frase, um testemunho, alguma coisa serviu para uma mulher que seja, para uma pessoa que estava aqui, já valeu a pena. Já foi essencial, né? E o livro em si, ele traz histórias de mulheres da Bíblia e mulheres da vida real, né? Que somos nós. E nisso a gente vai se identificando com muitas vezes a dificuldade que a pessoa passou, as autoras, e como Deus trabalhou através disso, né? E transformou numa nova história. Então, eu super indico, né? O livro, com muito carinho. Eu sei que em algum testemunho alguém vai ser alcançado, impactado. Com Faço as certeza. palavras da Estela. Obrigada pela oportunidade, Josi. É interessante, assim, que as pessoas elas vão conhecendo outras e vai começando a admiração, inspirando, né? Eu não conhecia você, já tô admirando pelo esse propósito, essa dedicação por algo tão importante, né? Algo que é tão real nesse momento que estamos vivendo, é algo tão intenso, né? E que Deus continue abençoando você tremendamente. Para trazer esperança para essas mulheres, mas não somente a esperança física do momento agora, mas a esperança eterna, onde elas têm o pós, né? O pós-terra, vamos dizer assim. Obrigada por tudo. Obrigada por todo mundo. Obrigada, gente. Vocês que ficaram aqui com a gente. A Lívia ficou até o final, essa maravilhosa. Ela é Olha, linda. Gente, é porque não tô aí no Brasil, senão ia dar presente para quem ficou até o final, gente. Ela não é dá maravilhosa. Que raiva, não dá para mandar. Mas, ó, gente, obrigada por vocês terem ficado aqui com a gente, aguentando a gente, né, Pri, né, Estela?
Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que na quinta-feira da semana que vem você fale para a amiga. Vamos lá com a gente ver as próximas histórias. Nós vamos falar na semana que vem de 2 encontros mais, né? Que é o encontro com a mulher com Maria. Não, desculpa, o encontro com Marta e o encontro com a mulher encurvada, gente, que nem tem nome, olha só. Então, são dois outros capítulos desse livro maravilhoso. Eu super recomendo. Se você tem o Kindle no Brasil, você pode comprar Quando Jesus Encontra uma Mulher, porque sempre que esse encontro acontece, existe transformação. E aí, esse livro são histórias da Bíblia, mas que correlacionam com a história das autoras. É uma antologia, né, que as autoras fazem aqui com a própria história delas e de vida. Muito lindo, uma linguagem super acessível, uma leitura que flui mesmo, sabe? Que te faz chorar, que te faz sorrir, né? Quando a gente tá aqui lendo. Então, super recomendo. No Kindle, no Amazon, você consegue baixar. Se você tem a assinatura do Kindle, ele fica for free, né? Ele fica de graça. Mas se você tiver... se você não tiver, acho que R$14, parece que a Ju me falou. Eu não sei, mas procura no Amazon. Tá lá, gente. Vai lá, é super facinho. Se não, você pode comprar direto no site da editora Up Books, que é a mesma editora que eu tô com o livro lá, Rompendo Casulo. Se você não conhece meu livro também, corre lá. Acho que não tem nenhum exemplar aqui, gente. Não tem, não tá aqui por cima. Eu corro com ele pelas 7 senhoras, daí fica desse jeito, fica sem o livro para mostrar. Mas vai no Instagram, procura aí que tá aí. O livro Rompendo Casulo também tá pela editora Up Books, conta a minha história, né? Conta um pouquinho como que a gente trabalha com os medos de ter recebido o diagnóstico de câncer. Então, fala um pouquinho mais lá de mim e como que a gente começou esse trabalho do Safe Place também através de uma experiência com Deus na mesa de cirurgia que eu tive. Uau. Então, bora lá, gente. São livros que vão mudar a sua vida, que vão edificar a sua vida. Gente, bora ler coisa boa. Para, tira esse negócio da Rede Globo de dentro da sua casa, sabe? Tira esse tempinho, porque eu vi um filme agora, Ben Carson, se eu não me engano, que fala, até tô aqui com o filme para passar para as crianças, que ela fala assim: vocês não vão mais assistir televisão, crianças, não quero mais vocês assistirem televisão. E aí ela fala, porque se vocês tiverem 2 livros por semana que vocês lerem, daqui a pouco são as pessoas que vão assistir vocês na televisão. E eu achei super interessante esse conceito. Falei, meu Deus, vou desligar todas as televisão aqui. Eu tô brincando, gente, mas é sério. Vamos colocar nesse mundo que tá tão bagunçado, com tanta coisa difícil que a gente tá vivendo, vamos colocar leitura que edifica na nossa vida, né? Em nome de Jesus, tá bom? Meninas, um prazer. Vamos tirar nossa fotinha de coração. Vou desligar agora, meninas, o pessoal que tá aqui com a gente. Vou desligar o comentário. E aí, enquanto a gente faz aqui o coraçãozinho, você tira a foto pra gente aí e me manda no direct aqui, na mensagem, que daí eu ponho na capa da live, tá bom? Por favor. Eu acho que as minhas fotógrafas hoje me abandonaram porque a live foi muito longa. Então, bora lá, a gente faz o coraçãozinho e eles tiram a foto aí. Ixi, eu tô segurando o celular, o meu vai ser coreano. Faz assim uma metadinha assim. Faz Aqui, assim, Estela, tá valendo, aqui. Tá valendo. Vou fazer metade, Estela. Vixe, eu tô do outro lado. Peraí. Bora, Estela. Ajeita esse coração aí, Estela. É que eu tô ao contrário. Segura com outra mão o telefone. Não dá, não? Dá, não? Aí. Pronto. Deu, gente? É o momento que a gente brinca de estátua aqui no Safe Place, então. Gente, Deus abençoe, uma boa noite para vocês, que Deus abençoe sua família, Pri, que Deus abençoe sua família, Stella, e que vocês possam permanecer sempre fiéis. Obrigada, eu que agradeço. Um beijo, Deus abençoe a todos vocês que estiveram. Tchau, Tchau, boa noite. Tchau.